daí para o lado de cada magistratura. Eu tenho certeza que o caminho de vocês vai ser de êxito. Eu também fui aluna do AEJUR, e me ajudou bastante, né, nessa caminhada na reta final para a prova oral. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Bem, pessoal, apesar da gente estar falando do concurso do TJ Goiás, do TJ de São Paulo, vocês sabem que o concurso de juiz ele tem uma regulamentação já forte pelo CNJ, então as diferenças que existem de um concurso para o outro vão ser detalhes que não vão afetar na preparação de vocês. Eu até consultei os editais, né? O edital, por exemplo, de prova oral do TJ Goiás é mais detalhado. Ele diz que em 5 dias tem que disponibilizar o programa específico para a prova oral. O TJ São Paulo não fala exatamente desse prazo. Mas, de todo modo, né, como eu falei, já tem uma regulamentação, tanto quanto padrão do CNJ. Então, eu não acredito que essas pequenas diferenças que venham a existir afetem, de alguma forma, a preparação de vocês. Né? Então, eu vou falar aqui como se fosse uma coisa só, mas se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição aqui para a gente bater um papo também. Hoje é um bate-papo. Quem sou eu aqui para estar falando para vocês, que também já são futuros e muito próximos colegas nossos de magistratura? Quando a gente já tem um tempinho de concurso, a gente sabe que quem está passando agora sabe muito mais do que a gente, está muito mais preparado do que a gente, e é com certeza o caso de vocês. A gente vai conversar mesmo um pouquinho aqui, é um bate-papo informal, para eu passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Para quem ainda não me conhecia, eu sou a Monique Machado, sou juíza aqui do TJDFT, eu falo de Brasília aqui com vocês. E eu sou aprovada no último concurso da magistratura, que foi em 2015. Então, já tem um tempo ali, o nosso último aqui do TJDF, mas a nossa prova oral foi em 2017. Então, tem 5 anos, mais ou menos, que eu fiz a prova oral, mas é muito marcante, né? Eu imagino que vocês tenham essa noção que é um dia inesquecível, né? Para o bem ou para o mal, porque mesmo quando a gente passa, tem um lado ruim, que é estar submetido ali a uma arguição pública, não é a melhor situação do mundo, digamos assim. Então, para o bem e para o mal, essa data deixa registros para a gente. O bem é a aprovação e o mal é aquela sensação, aquela angústia, daquela indefinição, eu vou passar, eu não vou passar, está muito perto, mas também eu posso tropeçar no final. E realmente aquelas horas ali da prova oral não são a melhor sensação do mundo, mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Uma coisa que eu gosto muito de falar, a gente precisa se preparar para o pior cenário possível. Não pense que o seu ponto sorteado vai ser aquele melhor ponto que você domina, que se cair você tem certeza que, independentemente do rigor do examinador, você será aprovado. Sempre pensem em se preparar para o pior ponto, porque pode ser aquele o seu ponto sorteado. E se aquele for o seu ponto sorteado, não pode bater o desespero, né? Mas eu não falo nem só do ponto, eu falo como um todo. E aí eu vou começar a contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Quando eu resolvi fazer esse concurso do TJDFT, eu tinha uma filha de 1 ano e alguma coisa ali, 1 ano e pouco, e estava grávida do segundo. Só que pelo cronograma do meu concurso, a minha prova oral seria antes do meu segundo filho nascer. O que para mim era ótimo, que eu só tinha um bebê para administrar. O cronograma, a minha prova seria antes, eu estaria grávida. Para mim era o melhor dos mundos. Primeiro porque eu pensava, ninguém vai reprovar uma grávida. Né? Eu estou grávida aqui, vulnerabilidade, vão me passar com certeza. Se eu cheguei até aqui grávida, vão me admirar e eu vou passar. Eu queria muito fazer a prova grávida. E a questão da rotina mesmo, familiar, que acaba pesando para estudar para a prova oral. E eu queria muito que amei aquele cronograma, era o perfeito para mim. Mas começou a dar tudo errado, né? A prova foi adiada e com
né, essa postergação ali da prova, eu fui fazer a prova quando meu filho já ia fazer 1 ano. Então, eu precisei treinar para a prova oral com um bebê recém-nascido. O meu primeiro treino para a prova oral, o meu filho tinha 6 dias. Eu tinha acabado de sair do hospital, empacotei ele todinho. Minha mãe foi comigo, ficava olhando ele no carrinho ali, e eu fui para o primeiro treino da prova oral. E assim eu fiquei. Por quê? Isso era em julho, quando ele nasceu. A prova oral, que ia ser em junho, foi adiada para agosto. Então eu falei, 15 dias aqui nesse esforço, depois que meu filho nasceu, eu dou conta. Aí depois veio uma notícia. Vai ser em outubro. Não, dezembro. E a gente estudando como se a prova fosse amanhã, porque ninguém falou pra gente, a prova de vocês vai ser daqui a 1 ano, né? Vocês já conhecem isso, né? O concurso suspenso, depois retoma o concurso, foi o que aconteceu com o meu. Só que ele foi suspenso ali, na prova oral. Ele foi adiado ali, sem avisarem pra gente que a prova seria daqui a 1 ano. Se eu soubesse que a prova seria dali a 1 ano, que eu ia ter 1 ano para estudar, eu não teria corrido tanto com meu filho pequeno. Mas não, eu achava que a prova era sempre ali no mês seguinte. Então, isso gerou um estresse, um desgaste pessoal muito grande. Já foi um obstáculo no meio do meu caminho. Mas eu falei, não, eu vou passar de qualquer jeito. Eu tenho certeza que meu filho não veio ao mundo para me atrapalhar. Ele com certeza veio aqui para me trazer bons fluidos. E eu tinha um pensamento muito otimista de que ia dar tudo certo. E fiquei esses meses, quase 1 ano, estudando. Só que eu não sei se vocês têm grupos de WhatsApp, eu imagino que tenham, né? O grupinho do TJ São Paulo, o grupinho do TJ Goiás. Se não tem, é bom que tenha. É bom que tenha. Porque aqui, primeiro você precisa passar. Depois você precisa pensar em que classificação, se você está ali para ser chamado, se não vai. Então, primeiro, vocês precisam se ajudar. Um ajudando o outro, fazendo os resumos do material, atualizando o material, e colocar quem vai ser aprovado e quem não vai num segundo plano. Isso foi determinante no meu concurso e na minha turma. Nós nos dividimos e atualizamos todo o material dos concursos anteriores. E valeu muito a pena, porque nós tínhamos acesso já ao material de todos os pontos pronto para as 24 horas do sorteio. Então, se vocês não têm ainda o grupo de WhatsApp, eu já fica aqui uma recomendação. Eu acho que vocês poderiam sim ter esse grupo para vocês se ajudarem, né? Ainda mais esses concursos que muitas vezes tem muitas pessoas, seria ótimo. Vocês iam ter um material atualizado, excelente, para aquele momento da correria ali perto da prova. Bem, e com a minha turma foi assim, a gente se dividiu. E nesses grupos de WhatsApp me dava uma certa ansiedade, eu ficava um pouco preocupada. Porque com 1 mês que nós entregamos os cadernos ali, os materiais, já apareceu um colega falando assim, já venci todos os 20 pontos. Aí passava uns 15 dias, vinha um outro. Já venci também, já vou para a segunda rodada vencendo os pontos. E depois vinha outro, pessoal, já estou aqui no ponto 18, já vou terminar o ponto 20. Enquanto eles falavam isso, né, eu estava ali no ponto 1,5, 2, 2,5, tendo que olhar dois bebês praticamente. E eu ali, nossa, eles já estão no ponto 20, eles já vão para a segunda rodada. Isso dava um certo desespero. Porque eu falava, eu nunca vou conseguir vencer várias vezes igual eles. Na hora da prova, vão ver que tem um muito preparado e eu estou aqui nada preparado, né? Então, eu acabei aprendendo com essas dificuldades a pensar numa estratégia mesmo para a prova oral, né? A primeira estratégia, ela acabou vindo do AEJUR, do Rafael, acho que até ele vai conversar com vocês mais tarde, que quando eu fiz o curso, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, não pense que você é uma fraude, que você é um impostor e que na prova oral vão descobrir que você não sabe nada, porque todos nós sabemos, né? A gente não sabe tudo, a gente tem N deficiências, e se o examinador procurar ali, ele acaba com a gente na prova oral. Todos nós temos essas vulnerabilidades, pode ser o melhor candidato. Eu sou primeira do meu concurso e eu tinha muito medo. Eu falava, nossa, se ele perguntar qualquer coisa disso aqui, vou passar uma vergonha pública, porque eu não sei nada. Então, realmente, a gente acaba se boicotando um pouco. O Rafael falava, todos vocês pensam isso, né?
E a gente falou, sim, com certeza, eu vou ser descoberto, eu sou uma fraude. E ele falou, todo mundo pensa isso, mas não é, vocês são os melhores. Vocês estão aqui porque vocês são os melhores. E essa é uma coisa que eu quero falar para vocês, vocês já são os melhores. É muito difícil chegar na prova oral. Vocês sabem disso. Eu demorei quase 8 anos para conseguir chegar na prova oral, tentando e batendo na trave. Aí depois que você começa a passar na primeira fase, vem batendo na trave da segunda. Tem gente que reprova ali na sentença, tem que começar tudo de novo. Então, a gente primeiro tem que ter essa segurança de nós estamos entre os melhores. Já é um grupo seletíssimo. Até parabenizo todos vocês que estão aqui nesse grupo seleto, né? De magistrados, futuros magistrados de concursos muito fortes no nosso país. Né? Não são concursos largados, periféricos, né? Porque tem concurso de juiz e concurso de juiz. Nós estamos falando hoje aqui de concursos de juiz de estados muito bons, né? Muito próximo de tudo, então é excelente. Então tenham primeiro essa confiança, porque a partir dessa confiança, esse era o ponto onde eu queria chegar, é que eu tracei a minha estratégia. Eu falei, realmente, eu não posso ter chegado aqui à toa. Esse concurso aqui de juiz é muito difícil. E eu tô aqui. Eu tô entre os melhores. Eu tenho que ter essa segurança de que eu tô entre os melhores. E aí eu comecei a falar, olha, eu não vou estudar tanto quanto os outros. Não dá tempo, é impossível. Mas eu vou demonstrar segurança. Essa foi a minha estratégia. Eu vou demonstrar segurança. Por quê? Também já tinham me falado. Na prova oral, muito mais do que o conteúdo, o que se espera do candidato é uma postura de juiz. Um certo dia você vai estar lá na sua vara e você vai ter um advogado que vai perguntar uma coisa, vai fazer um pedido que você não sabe. E você vai ter que resolver ali na hora, ao vivo e a cores. E eu penso muito isso da prova oral. O que o examinador quer? Você vai ser encurralado por um monte de advogado ali que são seus examinadores. Você vai ser encurralado ali, com certeza. E eles querem saber como você vai se sair. E quando você for juiz, se é que alguém aqui não é, né? Porque tem gente que passa em um estado e depois vai para o outro. No dia que vocês forem juízes, vocês vão ver que na audiência, você que comanda a audiência, você manda ali. Você tem um domínio completo, você tem que ter saída para tudo muito rápido. E com pouco tempo fazendo audiência, você aprende a ter esse domínio, como que você vai indeferir um pedido, o que não vale a pena indeferir, que vai te dar dor de cabeça, mas você tem um comportamento ali que todo mundo entra e passa no corredor e fala, ele é o juiz, ela é a juíza. E na prova oral vale muito isso, essa postura. Você tem que entrar lá já com cara de juiz. Eu participo de simulado, né, de prova oral aqui no AEJUR também. Às vezes, quando o candidato entra para o simulado de prova oral, eu já falo, não é juiz. Que já entra com uma cara de estudante. Já entra com aquela cara de, posso entrar? Não pode entrar com cara de, posso entrar. Você é o último que entra na sala de audiência, provavelmente, que vai ser o que vai acontecer na prova oral, já vai estar todo mundo lá e você vai chegar, e você não pede para entrar. Você não vai pedir. Não é cara de, oi, posso? Você entra lá e eu sou a estrela aqui da audiência, eu mando nessa audiência e eu sou a estrela da minha prova oral. Então, essa postura de entrar e falar, eu que vou comandar isso aqui, eu que estou presidindo esse ato, faz toda a diferença. Porque você errar acanhado, encolhidinho ali na cadeira, é uma coisa. Você errar presidindo a audiência, recorre então da minha decisão se ela está errada. Não falem assim, tá? E nem eu falo. Mas é aquela postura de a decisão é essa. Doutor, quero que reconsidere. Doutor, fique à vontade. Essa é a minha decisão, a decisão é essa, está fundamentada. Então não tem que se encolher na cadeira. Não pode ter cara de posso entrar. Vocês têm que entrar com cara de juiz. Essa postura de juiz, óbvio, na hora da arguição, ela vai ser confirmada com o conteúdo que você tem. Você precisa ter conteúdo. Também você não pode errar tudo. Mas essas poucas questões, ou algumas, ou muitas ali que você vai errar, você tem que errar com categoria. Você tem que errar assim, eu sou juiz e errei. O juiz pode errar, tanto que existem recursos para as nossas decisões. Mas você tem que ter postura de juiz.
Ainda nesse tema de postura de juiz, que eu ficaria o tempo todo falando disso, porque para mim é o determinante para a prova oral, até porque se vocês chegaram até aqui, eu tenho certeza que o conteúdo vocês já têm. Né? Mas o que é importante também nessa postura de juiz? A roupa. Roupa. Você não pode chegar lá com cara de analista, com cara de estagiário, com cara de advogado, de nada. Você é o juiz. Então, eu costumo falar nas arguições, não inventa moda, não. Coloca uma gravata neutra ali, não chega com gravata xadrez para fazer a prova. Não chega com um terno xadrez para fazer a prova. Chega ali com um terno preto, uma gravata bem básica ali, preta, azul marinho, terno azul marinho. Não inventa. Porque às vezes você vai chamar mais a atenção do examinador porque o seu look, né, está ali inadequado do que propriamente do conteúdo. Então, assim, o examinador não pode nem pensar que você não é juiz. Então, não desvie a atenção dele com uma roupa inadequada. Falo para as mulheres também, não usem decote, não usem uma roupa vermelha, toda extravagante, mas vai com uma roupa de juíza. Você tem que chegar lá e falar, eu sou a juíza, estou aqui, eu sou a juíza dessa audiência. Né? Cabelo arrumado. Na minha prova oral, nós ficamos num hotel, né, para a gente se ajudar e tudo. A minha turma inteira ficou num hotel aqui em Brasília. Eu mesmo, sendo de Brasília, também aluguei um quarto e fiquei nesse hotel. E uma das minhas amigas ia com o cabelo simples, assim, sair do banho e tô indo. Eu falei, não, você não vai com esse cabelo, tá? Você vai se arrumar, você vai prender, você tá indo para a audiência mais importante, para o júri mais importante da sua comarca, né? Para o júri mais importante da sua vara. Você não vai com o cabelo de que acabou de sair do banho. Você vai a estrela da audiência, você vai presidir uma audiência importante. Então, realmente, essa questão da aparência, e até em contato com vários colegas, né, que já fizeram arguição comigo de prova oral, eles falam, Monique, é muito determinante. Quando entra com uma roupa, uma gravata vermelha, uma roupa muito chamativa, a gente já fica, não é juiz. Isso mexe ali com o examinador. Ah, Monique, você está querendo dizer que eu vou ser reprovado porque eu fui com uma gravata vermelha? Não, não. Se você se garantir ali, mata no peito e vai, responde as suas questões e vai dar tudo certo. Mas eu não correria riscos. Tá? Eu sou meio chata com essa questão do visual. Eu acho que você tem que chegar lá com cara de juiz. Eu acho tanto isso que eu fui para o salão antes da prova. Falei, não, eu vou impecável, eu vou assim, a juíza, ninguém vai ter dúvida de que eu entrei lá com cara de juíza. E, bem, além da roupa, de vocês não inventarem moda na roupa, de vocês terem essa segurança, entrar ali com aquela cara de vou presidir a audiência, por óbvio também, pessoal, vem a questão do conteúdo. Né? Você precisa demonstrar para o examinador que aquela é só mais uma audiência na sua vida. Você não está ali com medo, não é a sua primeira audiência. Ela é uma audiência entre tantas que você faz. Você tem que passar essa naturalidade. E aqui a gente começa a falar de um outro tema que é essencial. Como, Monique, eu vou ter naturalidade se eu estou no meu quarto, estudando, lendo vademecum, fazendo questões no que concursos? Como é que eu vou fazer para demonstrar naturalidade de uma coisa que eu nunca fiz? Treinando. Eu também passaria o nosso bate-papo todo falando disso, do treino. O treino é fundamental, não tenho dúvida. Inclusive, na nossa turma, só um colega reprovou na prova oral, ele é ótimo, hoje em dia ele é juiz federal, já tinha passado em vários concursos de primeiro escalão, mas ele reprovou na nossa. E detalhe, ele era o único, não é brincadeira, ele era o único dos aprovados que não treinava com os colegas. Ele fez o curso ali, fez aqueles treinos oficiais, mas não treinou com os colegas. E nós, do restante, o que a gente fez? A gente fez uma escala. Pessoal, todo dia sim, dia não, a gente vai fazer um treino. E a gente teve muito tempo até a prova. Toda hora a gente estava treinando. Ou seja, aquela primeira pergunta que você não sabe desenrolar ali, você fica, cara, como que eu começo? Eu espero para responder, eu já respondo de cara,
eu começo enrolando o examinador. Vocês sabem, né? O examinador tem 15 minutos para arguir vocês. Eu enrolo o examinador, começo fazendo uma introduçãozinha ou eu vou direto ao ponto? E como que eu vou explicar? Qual vai ser meu vocabulário para parecer que eu estou lendo um livro com uma linguagem bonita, fluente, e não que eu estou ali... Veja, bem, não, nesse caso, eu penso... Aquela linguagem que não flui, a sua linguagem tem que ser uma linguagem de livro. Você está falando ali assertivamente o que está sendo perguntado, com um ritmo cadenciado ali, não pode ficar... Veja, estou pensando aqui, a resposta pode ir por esse caminho, mas também estou pensando, não é assim, é uma resposta fluida. E como que vai ter isso, Monique? Com muito treino. Então, mais uma vez eu recomendo esse grupo do WhatsApp entre vocês para isso, marquem treinos, todo dia se puderem. Né? No nosso edital eram 20 pontos, e nós fizemos simulado de todos os 20 pontos. Entre a gente, fora o curso, né, que minha turma inteira fez a EJUR na época era o melhor curso, e eu sei que ainda é, né, mais do que antes até, porque hoje há um domínio, na minha época tinham vários outros, mas a minha turma inteira fez o AEJUR, e além dos treinos oficiais lá do AEJUR, das arguições oficiais, entre aspas, todo dia a gente fazia treino entre a gente. E fizemos dos 20 pontos do edital, que é uma dica que eu dou fortemente para vocês. Porque ali você vai treinar essa naturalidade. Isso me ajudou demais na hora da prova, porque eu já pensava, conteúdo eu não tenho tanto quanto os outros. Eu não tive tempo, eu não venci nenhum, eu venci um quarto. Vamos pensar que eu venci até o ponto 5 e era até o ponto 20. E o meu ponto sorteado foi o 17, ou seja, eu estava muito longe de pensar em chegar no ponto 17. Mas eu pensei, olha, eu estou com tanto vazio aqui no meu estudo para a prova oral, que eu pelo menos tenho que demonstrar que eu me garanto ali, que eu sou a juíza e que eu não estou preocupada com o que o examinador está perguntando para mim, que eu vou saber sair daquela. E, inclusive, se eu não souber, o não me recordo, excelência, não pode ser não me recordo, excelência, desculpa, mas eu não me recordo por hora. Não pode ser assim. Tem que ser natural. Excelência, por hora não me ocorre. E acabou, e é isso, eu estou aqui para outra pergunta, e faça outra pergunta que eu estou aqui. E esse treino, né, para desenvolver essa naturalidade de vocês. Adotem uma estratégia para vocês, porque cada um faz de um jeito. A minha estratégia era, eu tinha um tempo de reação, né, aqui no EJUR, alguns, aliás, não são alunos, né, do EJUR, mas sempre passa pela Fono. A Fono dá essas dicas também. Na minha época, a Fono que me atendeu, ela falou assim, Monique, sempre você vai dar um tempo de reação. Ali de uns 3 segundos, quando o examinador perguntava, você vai esperar um tempinho. Por quê? Quando você souber, você vai ter esse tempo de espera, que não seria preciso. Mas quando você não souber, vai dar tempo de você começar, pelo menos, a organizar uma resposta. Quando você for pego de surpresa com a pergunta. E não vai demonstrar de cara para o examinador quando você sabe e quando você não sabe. Então, o examinador podia perguntar qualquer coisa. Ele perguntava, eu não começava logo, tá. Sim, tá. Ele perguntava, eu ficava com 3 segundos pensando e respondia. Ainda que eu soubesse. Porque isso me ajudava a ser natural. Eu, sabendo a questão, eu não sabendo a questão, eu tinha esse padrão de resposta ali, neutro. O examinador não sabia que eu sabia e ele não sabia quando eu não sabia. Né? Ele não percebia, eu acho, né? Do meu lado, eu acho que eu disfarçava bem. Mas a ideia, pelo menos, era essa, né? Que o examinador não percebesse quando a gente sabe, quando a gente não sabe. E eu pego esse gancho aqui para falar para vocês uma coisa importante. No edital vem falando, o examinador tem 15 minutos para te arguir. E aí o aluno já pensa, nossa, eu vou enrolar em todas as perguntas. Porque aí o tempo vai passar, ele não vai ter tanto tempo assim para me arguir, e isso vai ser muito bom. Eu vou deixar o tempo passar. Muito cuidado com isso. Por favor, alerto vocês aqui. Por quê? Tudo bem. O seu colega que fez lá no seu dia, ele respondeu 5 perguntas. Você respondeu 3 porque você enrolou.
O examinador, Monique, eu acertei as 3 perguntas, como que eu tirei 6? Como que eu tirei 5? Como que eu reprovei? Porque o examinador tinha 6 perguntas para te fazer. Ele fez só a metade, e você não conseguiu pontuar tudo que ele queria no tempo que ele queria te perguntar. Então, muito cuidado com essa tática de enrolar o examinador. Eu não acho ela das mais interessantes, não. E, digo mais, muito cuidado também com isso. Tem gente que desenvolve uma resposta, eu fico até com receio de falar dessas provas orais e depois vocês receberem uma informação diferente, porque costumo falar também, né? Cada um estuda de um jeito, tem vários caminhos que levam à aprovação. Então, se vocês receberem informação diferente da que eu estou dando aqui, filtrem o que combina mais com vocês. Mas eu vou falar da minha impressão pessoal agora. Eu gosto do candidato que responde direto, objetivamente, o que foi perguntado. Então, se eu pergunto, é possível fazer isso nesse caso aqui? Você não pode falar, olha, são 2 casos. Um é assim e um é assim. Nesse caso aqui tem essas características. Nesse caso aqui tem essas características. A doutrina fala que isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Portanto, é possível sim fazer isso que você perguntou. 5 minutos depois, você respondeu, o examinador já se perdeu. Ele estava com a caneta ali para te pontuar, só que você deu tanta volta que o examinador se perdeu. Se a pergunta é possível? A sua resposta só pode ser uma. A sua primeira fala só pode ser uma. Sim, não, depende do caso. Num caso sim, num caso não. Então, assim, eu gosto muito do candidato que responde objetivamente. Monique, mas eu quero ganhar tempo. Lógico, todo mundo quer ganhar tempo. Só que você vai ganhar tempo depois. É possível sim, porque esse instituto é assim, não dá brecha para o examinador te cortar. É possível, sim, porque esse instituto é assim, esse é assim, se a gente olhar isso aqui, assim, e por isso pode. Volta e repete no final a sua conclusão. Por que eu digo isso? Não é só questão de ganhar tempo, não é só questão de ser esperto e questão de se dar bem com o tempo do examinador. É questão que eu já vi, prova oral, que o aluno está ali desenvolvendo, e aí o examinador fala, eu vou mudar de pergunta, você não respondeu o que eu queria. Próxima pergunta. Zerou a questão. Zerou. Então, advirto muito vocês com esse cuidado com essa técnica de enrolar o examinador. Pode enrolar o examinador? Pode. Por quê? Quando você já tiver respondido, se ele falar, tudo bem, estou satisfeito, ele já te pontuou, você não corre o risco de zerar. E aí ele vai te cortar, mas você já tirou nota máxima. Pode, por isso, por isso, por isso, por isso. Inclusive, ele, não, já estou satisfeito. Aí é outra história, você já pontuou, estava tentando enrolar o examinador e ele não deixou. O examinador também não pode te punir porque ele não te cortou. Se ele tinha mais perguntas para fazer, você não vai perder por isso se ele não te interrompeu. Mas eu fiz o meu papel, respondi objetivamente e tentei falar mais. Aí já é papel do examinador cortar e falar: não, estou satisfeito, próxima pergunta. Aí ele vai ditar o ritmo que você precisa seguir para responder tudo que ele quer, né? Então, muito cuidado com essa questão de enrolar o examinador. Você tem que demonstrar segurança também e essa aparência de juiz que eu falei para vocês, sendo assertivo na resposta. Por quê? Doutora, na audiência, quero fazer um pedido. Tá bom. O senhor tem a palavra, doutor. Tá bom. Eu quero pedir isso, isso, isso e isso. Aí o juiz vai para o computador. Não, é audiência, é ao vivo. E é ali, é oral. Não é para ir para o computador. Doutor, eu indefiro esse pedido por isso, por isso, por isso. Se ele está pedindo alguma coisa, você tem que deferir ou indeferir, não é o pedido? A primeira coisa que você vai falar é indefiro o pedido. Ou então, defiro esse pedido, vou suspender a audiência por isso, por isso, por isso. Abre aí que eu vou colocar a fundamentação na ata. Aí é outra história. Mas veja, aliás, hoje em dia, né, gente, está tão diferente, tem lugar que não tem mais isso, né, de vou colocar na ata. Mas a gente está em tempos híbridos ainda, por isso que eu dei esse exemplo. Hoje em dia, pelo menos no meu setor, é tudo gravado, não tem mais o abre a ata, né? É tudo ali no vídeo. Mas eu não sei exatamente qual é a realidade, né, de outros setores, do interior, de outros estados. Por isso que eu estou dando esse exemplo mais arcaico, né? Entreguei aqui a minha idade. Mas é isso. Respondam primeiro o que foi perguntado e depois você desenvolve a resposta, tá?
Isso daí tudo te ajuda a demonstrar para o examinador segurança. Eu quero dar até mais um exemplo nesse tema, que é muito relevante. No meu concurso, um colega só reprovou. Esse que eu já mencionei para vocês, que é um fenômeno. Ele é maravilhoso, ele é muito bom. E ele fez a prova imediatamente antes de mim. Quando eu saí da prova, eu saí com uma sensação ruim. Não vou mentir para vocês, eu pensei, nossa, eu cheguei até aqui e reprovei. Não foi bom, não. Foi ruim. Quando eu saí, vários amigos meus me falaram, Monique, você passou. Eu falei, não, gente, não falei isso, porque eu não passei, eu fui muito mal. Eles, não, você foi muito bem. Sabe por quê? Porque o candidato que te antecedeu enrolava e ele irritou muito os examinadores. Tinha examinador que falava para ele assim, olha, eu quero que você responda objetivamente, sim ou não. Perdeu a paciência com o candidato. E isso foi minando a prova dele. E já meus amigos falavam, Monique, você já respondia sim, não, pode, não pode, é constitucional ou é inconstitucional. Então, isso pega muito bem para passar também essa segurança, e depois você desenvolve. Né? Não, Monique, vai acontecer na minha prova de ter uma pergunta que eu não me lembro, que eu não sei, que eu nunca ouvi falar? Vai. Toda prova vai ter isso, tá? Toda prova vai ter isso. Tem questões que são feitas para você errar. E o que o examinador quer, Monique? Que eu erre? Não. Ele quer ver como você se sai diante de uma adversidade. Eu não sei nada sobre isso, mas eu vou desenvolver ali alguma coisa. Tem uma situação bacana não foi bacana, mas tem uma situação engraçada que eu vivi na minha prova. Nós tínhamos um examinador de administrativo que era o da OAB, e ele já tinha sido meu examinador numa prova discursiva anterior. E ele gostava muito daquela parte, né, para concurso estadual não cai direito econômico. Não é o forte, né, dos nossos concursos, mas ele gostava muito de direito econômico. E aí dentro de administrativo tinha um itemzinho que passava ali desapercebido no edital de direito econômico dentro de administrativo, né? E aí ele cobrou isso numa prova discursiva aqui do MPDF que eu reprovei. E eu fiquei com trauma daquilo, né? Na época eu queria ser promotor e eu falei, nossa, bastava eu saber que existia essa lei do CAD, eu teria colocado na prova o conceito que ele me pediu. Mas eu nem sabia que existia essa lei do CAD, nunca estudei direito econômico. E aí, na minha prova, era esse examinador. Então, eu fiquei traumatizada. Falei, não, se meu ponto cair direito econômico, eu vou ler só a lei do CAD. Né? Eu preciso saber. E o meu ponto sorteado, isso foi um aspecto que dificultou muito a minha vida também. O meu ponto sorteado, ele foi o ponto 17, que eu não tinha estudado, como eu falei para vocês, e era um ponto meio alienígena, assim. Era penal militar, processo penal militar, em direito administrativo era direito econômico, era aquele, assim, que a gente não tem mesmo afinidade. E eu, no sorteio, eu já fui ficando preocupada quando eu vi o que era. Eu falei, nossa, eu ia pontuar muito bem em penal, agora é penal militar, sem nada disso. Processo penal, eu sou boa, mas processo penal militar, direito administrativo eu adoro, mas direito administrativo econômico, o que vai ser de mim nessa prova, né? E aconteceu essa situação porque nós tínhamos, isso é uma outra dica também para vocês, na reta final, nós tínhamos anjos. Então, quem ia fazendo prova ia ajudando os próximos. Então, eu estava aqui estudando meu ponto e eu mandava para o pessoal no WhatsApp, fulano, pesquisa para mim isso aqui. Aí ele te mandava um resuminho mesmo, bem resumido o que era. E eu tinha um colega que era meu anjo. E eu falei para ele, eu falei, olha, o meu é direito administrativo, é econômico, eu tenho certeza que ele vai perguntar os conceitos da lei do CAD. Faz um resuminho para mim com essas leis que eu vou levar para a prova e eu vou ficar lendo até a hora da arguição, não posso errar isso. E no final do dia, quando eu achei que ia receber esses arquivos, né, a gente ia pedindo, e no final do dia a gente recebia. No final do dia, quando eu achei que ia chegar esse arquivo, eu já estava exausta, né, o dia inteiro estudando, ainda tinha muita coisa por estudar. O meu anjo mandou um recado para mim, assim, Monique, aquele pedido que você fez de direito econômico, eu nem fui atrás para você, porque esquece, isso não vai cair na sua prova. Isso não vai cair na sua prova. E eu falei, nossa, mas eu tinha certeza que isso ia cair, só que não deu tempo de eu pesquisar, né? E adivinha, na hora da prova, ele falou, Monique, o que é tal coisa? E era
um desses conceitos que eu queria ter lido. E aí, pessoal, como é que a gente faz também na hora da prova? Eu não sei, não sabia nada, não sabia nem o que era o que ele tinha me perguntado. Mas eu poderia falar, excelência, eu poderia primeiro me crucificar aqui dentro, né? Porque eu falei, nossa, eu pensei que isso ia cair. E tá caindo e eu não tô sabendo. Eu poderia me abater e falar, excelência, não me recordo. E só me lamentar e me acanhando ali na cadeira. Só que eu ainda pensei, eu falei, eu sei que isso aqui é um dos conceitos da lei do CAD. E eu acho que isso já é uma informação relevante, porque quando eu fiz a prova do MP eu nem sabia que tinha essa lei, e agora eu sei. Então, quando ele me perguntou, na hora, eu dei aqueles meus 3 segundos e falei, excelência, esse conceito é um daqueles que está previsto na lei do CAD. Mas exatamente o conceito, nesse momento, eu não me recordo. Assim, já foi outra resposta. Alguma coisa eu pontuei? Então, vejam, se a questão não está muito boa para você, mas você pode pontuar de alguma forma, eu lembro que isso aqui está ali, fale o que você quiser, porque no espelho você pode pontuar porque acertou exatamente ou porque tangenciou o tema. Então, tenta. O não me recordo é assim, o último caso. Ele perguntou ali, você começou a responder ele, não, eu quero saber o entendimento do STJ no último julgado repetitivo. A senhora conhece? Se você não conhece, ele te pressionou, aí você fala, excelência, não me recordo por hora. Tudo bem, mas é aquele último recurso, certo? Bem, então, falei aqui, né, dessa segurança, tentar responder o objetivo, mas se não souber, tenta tangenciar. Monique, entre não responder objetivo, e, aliás, o ideal é responder objetivamente, mas eu não sei. Eu fujo da questão, eu tento tangenciar. Aí você vai enrolar, o que puder, porque você não sabe, você já zerou, o zero você já tem. Então, tenta ali uns décimos, uns centésimos que podem fazer falta na sua aprovação. Pessoal, isso é lá no dia, né? Eu já estou falando da hora mais importante, que é ali no dia, aquela segurança, que eu acho que é o mais determinante. Mas a gente não pode também despreocupar do conteúdo. Por óbvio, a gente vai falar agora logo mais do conteúdo, como estudar o conteúdo, também tenho dicas para passar para vocês disso. Mas antes, para finalizar ali o dia, eu queria dar uma última dica para vocês. Tudo que eu falei até agora não pode ser confundido com arrogância, com soberba. Em pouco tempo vocês estarão do lado de cá e vocês vão entender que a nossa sociedade vê a nossa classe de juízes como uma classe arrogante, soberba, que tem várias regalias não merecidas, que ganha muito mais do que merecia. Então, assim, não façam jus a esses preconceitos. Eu falei que vocês têm que chegar lá com cara de que está presidindo a audiência, isso não significa que você vai chegar lá arrogante, que você vai rebater o examinador, que você vai ousar pensar que sabe mais do que o examinador, porque mesmo se você souber, você nunca pode demonstrar isso para ele. Você está sempre ali abaixo do examinador. O examinador é um desembargador, muitas vezes. E mesmo se ele for um juiz, se ele for um juiz substituto, ele já é mais do que você naquele momento. Ele está numa posição de superioridade. Então, não confundam nunca segurança com soberba, com essa arrogância. Isso derruba candidato em prova. Tá? Tem até um colega da minha turma também. Eu fico dando exemplos práticos porque eles marcam muito a gente, né? Tem um colega meu que ele é ótimo em direito constitucional. Ele dá aula, inclusive tem livro. Ele era o melhor da nossa turma de direito constitucional. E nós tínhamos acesso às questões dos anos anteriores. Isso também é importante vocês terem. Se vocês tiverem um arquivo com as questões dos anos anteriores, nós tínhamos, e há anos aquelas perguntas se repetiam. Né? E se for o caso também no de vocês, olhem esse cadastro de questões. Os examinadores tendem a fazer as mesmas. E ele sabia muito essas questões anteriores. E aí o examinador perguntou para ele uma questão se tinha alguma norma constitucional, aliás, se tinha alguma norma na Constituição que era formalmente constitucional, mas não era materialmente constitucional. Ele foi o último do dia dele. E ele falou, sim, excelência, tem aquela norma que fala do artigo do Colégio Dom Pedro II, ela é uma norma formalmente constitucional, porque ela está no texto, mas ela não é materialmente constitucional.
E aí o examinador falou para ele: candidato, o senhor é o quarto, quinto do dia e é o quarto que me dá o mesmo exemplo. O senhor não tem outro exemplo? E ele retrucou, né? Acho que essa é a palavra mais certa. Ele retrucou, falando assim: Excelência, esse é o exemplo clássico da doutrina. Por que eu daria outro? Né? E ele tirou a nota mais baixa de constitucional da nossa turma inteira, sendo que ele era o nosso melhor. Por quê? Bateu de frente com o examinador, né? Então, assim, uma expressãozinha que eu gosto muito para a prova oral é, de fato, excelência. Se o examinador te deu uma lição ali, você não vai bater de frente com ele, em nenhuma hipótese. Você vai falar, de fato, excelência. Esse é o exemplo que me ocorreu nesse momento. Poderia ter outros, de fato, existem outras normas, mas não me ocorre. É isso que eu tenho para agora, é o que temos, né, por hora. Assim, tem formas mais elegantes, né? E na minha prova oral já foi o oposto. A primeira pergunta que ele fez era de cidadania, eu comecei a conceituar, e ele me interrompeu. Eu não parei de falar, e ele me interrompeu. Falou, excelência, mas você está me falando de um dos conceitos de cidadania? Eu nem tinha terminado ainda, né? Tem outro conceito. Ele foi bem rude comigo no início da minha prova oral. E eu poderia falar, excelência, esse é um conceito, eu ainda vou falar do outro. Eu poderia bater de frente com o examinador, né? Na hora que ele me cortou, eu respeitei e falei, de fato, excelência, realmente falta falar desse conceito. Tem também essa cidadania aqui, tal, 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 tal. Então, você tem que ali ter aquele trato fino com o examinador, ter aquela elegância, porque isso faz muita diferença. São 15 minutinhos que ele está ali com você, que ele tem que gostar de você. Ele tem que sentir que você é uma pessoa do bem, que é uma pessoa que vai agregar para o tribunal que ele integra, para aquele tribunal que ele está examinando. Então, não batam de frente. Não confundam, né? Em outras palavras, segurança, firmeza, eu sou o presidente dessa sessão, com bater de frente com o examinador, que aí já não é nada inteligente da nossa parte. Pessoal, isso é lá o dia, né? Mas eu queria falar para vocês um pouquinho antes da preparação. Já falei até algumas questões aqui para vocês de treino, né? Que é muito importante. Mas vamos falar um pouquinho do material, né? Muita gente fala, Monique, eu cheguei na prova oral, e agora? Eu uso o mesmo material? Como é que eu vou me organizar? Aqui, nós já tínhamos uns arquivos dos anos anteriores e atualizamos esse material. Se vocês tiverem materiais assim do TJ São Paulo, do TJ Goiás, atualizem e usem esse material. No nosso caso, a gente encadernou. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, até o 20 a gente já tinha os caderninhos prontos, né? Então, se vocês tiverem acesso a esses materiais, tudo bem. Mas o que eu sugiro para vocês antes de começar a estudar? Tá? Antes de começar a estudar, vocês vão pegar todos os pontos, né? Na verdade, assim, isso no nosso caso aqui deu certo porque nós tivemos acesso ao ponto muito antes. Não vai ser o caso de vocês, né? Não sei se vocês vão ter o programa tão antes. Mas ainda que você tenha poucos dias com esse programa, o que eu sugiro? Imprime esses programas e você vai escolher ali como que você vai estudar se aquele ponto for sorteado. Então, por exemplo, consumidor, eu tenho essa sinopse aqui, que está toda grifada. Se isso aqui cair direito econômico, na hora você vai atrás de um livro, na hora você vai atrás de um artigo, então já copia essa lei do CAD, coloca num arquivo, vai montando arquivos ali, ou livros, ou selecionando o material que você vai usar para cada ponto que possa vir a ser sorteado. Porque nas 24 horas, não dá tempo de você escolher o material que você vai usar. Não dá mais tempo. Então, você já tem que ter uma estratégia para cada ponto que pode vir a ser sorteado antes das 24 horas. Então, a primeira sugestão que eu tenho para vocês, sair o programa, imprime e define ali o que vai ser sua estratégia e vai com ela até o final. Ah, isso aqui eu não vou ter material, eu vou procurar no Google na hora. Anota ali o que você tem que fazer de cada um no dia das 24 horas. Isso aqui eu vou ler meus livros, meus grifos do livro tal. Isso aqui eu vou procurar no Google. Isso aqui eu tenho tal material. Esse aqui, se esse ponto for sorteado, eu tenho que levar esse livro aqui que está grifado. Nada muito elaborado, não dá tempo de ler doutrina nova, nada disso. É aquele conceito ali direto ao ponto. Então, definam o que vocês vão fazer para cada ponto que vier a ser sorteado. Essa é uma primeira dica que eu dou para vocês em relação a como estudar para a prova oral. Outra questão,
Monique, eu não tenho esses pontos, mas tem dos anos anteriores? Tem dos concursos anteriores? Use esses pontos dos anos anteriores, porque ele vai mudar? Vai ter um ou outro ajuste, mas uma essência ali costuma ser mantida. Então, já dá uma olhada como é que foi nos outros concursos. Uma outra dica que eu dou, essa eu acho que assim, é a cereja do bolo de tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje. Aliás, eu acho que tudo que eu falei é porque é muito relevante, né? Mas tem uma que eu quero dar muito essa dica para vocês, que é a cereja do bolo nessa questão de conteúdo. Nós do direito não somos muito bons de matemática, né? E às vezes a gente não raciocina muito quantitativamente. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que 1 é igual a 1. Uma matéria difícil vale o mesmo ponto na prova do que uma matéria fácil. Então, se o examinador ele tem que te perguntar de consumidor, processo civil e ECA, por exemplo, ele vai te fazer pergunta dos 3. Ele vai te fazer pergunta de consumidor, ele vai te fazer pergunta de ECA e ele vai te fazer pergunta de processo civil. E aí a gente se pergunta, bem, né, algumas pessoas se perguntam, eu tenho que garantir processo civil. As 6 matérias básicas de todos os concursos são civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional e administrativo. Eu não posso passar vexame em processo civil. Como é que eu vou ser juiz se eu não sei processo civil, que é a essência de uma vara civil? Eu tenho que começar por processo civil. Se você começar por processo civil, corre um risco muito grande de você não terminar processo civil. Porque suponhamos que o seu ponto sorteado é processo de execução. Você acha que vai dar para revisar processo de execução em 24 horas? Nunca. Não dá. Você não vai terminar. E consumidor e ECA, eles dividem, né, esse programa de consumidor em vários pontos. ECA, vários pontos. Ou seja, já é uma lei pequena. É melhor você estudar um diploma que tem 100 artigos ou um que tem 2.000? É melhor você estudar um que tem 100 artigos. E eles ainda dividem o CDC em vários pontos que podem ser sorteados. Ou seja, em 10 minutos, sério, em 10 minutos, nas 24 horas, você matou o processo civil. Aliás, desculpa. Em 10 minutos você matou o consumidor. Mas eu nem estou falando das 24 horas, eu estou falando de antes. Eu pegaria esses materiais, sejam eles materiais já prontos, sejam eles as apostilas que você já tem, sinopses da Juspódio, livros que vocês leram, ou então livros que o examinador costuma cobrar nos concursos anteriores. Escolham o material de vocês, né? Essas peculiaridades de cada concurso, só quem está na prova oral é que sabe. Mas vocês vão escolher fazer essas definições e depois que vocês tiverem esse material, presta atenção nessa dica, que ela é de ouro. Comecem pelas matérias menores de cada ponto. Tá? Então, eu estudei as matérias menores. Consumidor, ECA, eleitoral, ambiental, essas pequenininhas valem o mesmo ponto na prova, né? Cada examinador pode te dar uma nota de 0 a 10. A mesma pergunta que um fizer para você de consumidor vai valer o mesmo que o de empresarial, que a matéria difícil, fez. Monique, mas eu não quero passar vergonha em processo civil. Você quer passar primeiro. Se você quer passar, você tem que pontuar. E para você pontuar, você tem que ter essa estratégia, que as pequenas valem o mesmo das grandes. E aí, você começa cada ponto pelas pequenas, inclusive nas 24 horas. Não pensem em estudar ali, esse aqui é o tema que eu mais tenho medo, vou estudar só ele. Começa pontuando as pequenas. Eles vão ter que passar pelas pequenas com vocês. E aí, nessas pequenas, você já pontuou num custo-benefício muito melhor do que pontuar nas grandes. Né? Então, a gente geralmente tem afinidade com as 6 matérias básicas, que eu já mencionei para vocês, e a gente tem esse hábito, né? A gente tem esse hábito de querer começar por elas, por aquelas 6 matérias clássicas, só que cuidado, a gente acaba se enrolando na nossa própria escolha, né? Eu quero começar pelas básicas, que é o que eu já estudo há mais tempo, é o que eu domino, eu estudei a vida inteira essas 6 matérias, todos nós. Mas ali, dependendo do ponto que for sorteado, você não tem tempo de terminar. Antes até teria, vai depender do tempo que vocês vão ter. Nas 24 horas, não vai dar tempo. Então, começa pontuando, garantindo as pequenas.
Eu participo de simulados de prova oral, né, aqui no AEJUR, e sempre que a gente recebe uma matéria, para a gente fazer as perguntas, a gente divide. Então, eu vou perguntar de empresarial, consumidor e processo civil, eu divido o tempo para cada uma delas. Ou seja, eu vou pontuar proporcionalmente para cada uma delas. E é muito mais fácil pontuar numa matéria menor, de consumidor, por exemplo, do que você pontuar numa grande, numa difícil de empresarial, ou em processo civil, que é gigantesco. Então, foquem nessas matérias pequenas. Elas são responsáveis por aumentar consideravelmente a sua nota ali da prova oral. Monique, mas e as grandes? Eu abandono? Logicamente que não. Né? Você já tem uma base delas, elas já são as matérias que vocês estudam a vida inteira, vocês vão continuar estudando. Né? Uma questão que é muito importante também. Em programas de prova oral, tem várias matérias que se repetem em vários pontos. Então, seria muito interessante ou vocês pegarem o programa do concurso de vocês ou dos anos anteriores e fazer um quadro. Assim como eu falei para vocês fazerem uma planilha de onde você vai estudar cada coisa, você tem que fazer um quadro das matérias que mais se repetem. Vamos supor que sejam 20 pontos. Essa matéria aqui, esse tema aqui cai em 8 pontos. Tem muita chance dele ser sorteado para você. Se ele cair em 8 dos 20, você já vai começar estudando por ele. Esse aqui cai em 4 pontos, mas tem esse aqui que só cai em 1. Eu só vou precisar ler esse tema se ele for sorteado no meu dia. Tirando isso, ele não cai nos outros. Esses que só caem em um grupo específico, em um dos pontos, você vai deixar para depois. Então, você vai começar o seu estudo por aqueles que caem em mais pontos. Então, esse aqui cai em 12 pontos. É o primeiro que você vai estudar. Agora, eu vou para os que caem em 10 pontos. Aí, você vai para aquele grupo dos que caem em 10. Por quê? Não vai dar tempo de você vencer tudo. Né? Nós do direito sabemos que o nosso edital é inesgotável. Ninguém vence o edital, não é possível exaurir o nosso edital, que é tudo de direito. Então, você não vai começar por um tema ali específico. Eu tenho muito medo disso, vou começar por ele. Ele só cai em um ponto, ele tem pouquíssima chance de ser o seu. Então, você vai começar por aqueles ali, em ordem decrescente, os que caem mais. Esse cai 12, é o primeiro que eu vou estudar. Esse cai 10, e aí você... Por quê? Esses que têm muitas chances de se repetir, no meu concurso tinha pontos que caíam em todos os pontos. Tinham disciplinas, né, tinham matérias, temas dentro das matérias, melhor dizendo, que caíam em todos os pontos. Esses que caem em todos os pontos, por exemplo, Código de Ética da Magistratura em Humanística, caía em todos os pontos no meu concurso. Foi a primeira coisa que eu li. Com certeza eu vou ser perguntado sobre o Código de Ética da Magistratura. Então, ele cai em todos, em 20 pontos, em 100% dos pontos. Então, ele precisa... né, ser o primeiro ponto que eu vou estudar. E aí vocês vêm em ordem decrescente. Esse aqui cai em 3, Monique, já estou ali no final. É melhor você estudar esses que caem em 3 do que estudar um que cai em 1 ponto. Né? Então, vocês vão fazendo essa estratégia até chegar nos que caem uma vez, né? Só cai em 1 ponto. Um dos pontos que podem ser sorteados. Quando você chegar nesses, de 1 ponto que podem ser sorteados, o que eu sugiro ainda, né? Eu sugiro que vocês comecem revisando pelos que vocês têm mais afinidade. Vamos supor que um desses pontos que só cai em 1 é execução. Aí você pensa, Monique, execução, um péssimo custo-benefício, é gigante. E é muito difícil, eu não tenho afinidade. É muito comum, né? A gente que é estudante não ter tanta afinidade com execução, ou com um tema ali de empresarial. Esses que são muito difíceis, não começa por ele, porque, mais uma vez, você pode correr um grave risco, um grande risco de não terminar, não sair dali. Então, quando você chegar nesses pontos que só caem uma vez, você vai começar pelo que você vai terminar mais rápido. Você vai começar pelo que você vai terminar mais rápido. Porque aí você fala, penal, eu domino isso aqui. Crimes formais e materiais, eu domino, vou ler rapidinho, pronto. Já tem um que eu já me livrei. Agora eu vou para isso aqui que rapidinho eu domino também, vou dar só uma revisada. Que aí você vai ter mais tiques. Ali, tiquei isso, você vai ter mais percentual da prova preenchido antes das 24 horas. E aí, o que for sorteado, né, vocês vão ter acesso aos anjos, aos amigos que vão ajudar vocês. O que for sorteado ali, né, você faz aquela correria no final daquele ponto, lê um resuminho daquele ponto ali que você não sabe. Monique, mas caiu execução e eu não sei, eu não estudei muito, porque você falou que era para... Tudo bem,
Ali era uma chance em 20 de cair isso na sua prova, era o pior custo-benefício, você tem que contar um pouco com a sorte também, com as estatísticas, né? Então, eu sugiro que vocês comecem por temas que vocês tenham mais afinidade, para você se proteger o maior percentual possível antes de chegar nas 24 horas. Monique, se eu começar pelo que eu não sei, porque o resto eu me viro na hora, pode acontecer, como eu falei, de você não sair dali e não revisar uma questão que era tranquila, de você pontuar e estar com ela fresca para responder e pontuar bem. Então, tem que ter todos esses cuidados aí, inclusive, né, na forma de organização, de escolha do que vai estudar, porque o nosso tempo é muito exíguo, né, até a prova. Mas feitas essas escolhas, vocês comecem a estudar ali com o material que vocês já tenham. Não inventa de ler doutrina nova, não dá tempo de ler mais nada novo agora, pessoal. Agora é o que vocês têm. Pode ser uma coxa de retalhos, isso é na sinopse, isso é um arquivo que eu tenho do Word, isso é um arquivo dali. Organize isso tudo, joga numa pasta ali na nuvem, e é isso que você vai estudar. É aquilo que você já tem, com seus materiais escritos, com seus cadernos, o que for. Mas não inventem coisa nova agora, porque não dá tempo, certo? E aí, feitas essas definições do que vai estudar, eu sugiro que o quanto antes vocês comecem a treinar. Eu vou, inclusive, ser professora de alguns de vocês aqui nesses treinos, e vai ser bem bacana aqui também a nossa experiência aqui no AEJU para treinar com vocês. Mas treinem não só, né, com o pessoal aqui do AEJU ou o pessoal de algum curso que vocês venham fazer. Treinem entre vocês, é gratuito. E vocês têm esse interesse mútuo, né? Você quer treinar com seu amigo quer treinar com você. A primeira vez que eu fui treinar com os colegas, eu fiquei tão envergonhada, eu falei, gente, eles vão saber que eu não sei nada, né? E bate essa insegurança mesmo, essa vergonha, mas depois, né, a gente vai ali se encorajando. Já foi tanta cara nova que a gente viu, que mais uma carinha nova ali do examinador, para a gente já não faz diferença, né? Eu já fiz tanta arguição de prova oral, já apanhei tanto aqui nesses treinos, que lá é mais um dia que eu vou apanhar. Então, você chega ali com uma cara muito mais natural. Então, não negligenciem isso, por favor, que é o treino. Tá? O treino é bem determinante para a gente. Pessoal, eu estou aqui há 1 hora falando com vocês. Eu não vejo o rosto de ninguém aqui. Vocês estão todos aí escondidos. Mas, ó, já estou vendo o Rafael aqui. Apareçam aí, pessoal. Alguém me deem, falem que vocês estão vivos aí para a gente conversar. Ó, o Marcelo já foi o primeiro corajoso que falou comigo aqui, o oi. Sabe por que eu quero ver vocês, pessoal? Porque assim, eu falei muito do treino, né? De como que é esse treino. Ó, o Ricardo também já deu, né, a cara a tapa, né, Ricardo? Quero saber quem vocês são. E olha, a gente fala muito, né, desses treinos, como é que são esses treinos, e eu vou fazer uma proposta hoje aqui com vocês. Eu queria que a gente simulasse um treino. Eu prometo que não é nada difícil, pergunta sossegada, assim, mas eu queria que a gente simulasse aqui um treino, uma resposta, né? Eu vou até abrir aqui meu arquivo das questões aqui que eu estava no Teams com vocês, mas eu queria que a gente fizesse esse treininho aqui para eu dar um feedback para vocês. O que é que pode melhorar? Não, dessa forma não é a forma mais objetiva. Tente por aqui que você vai conquistar mais o examinador. E aí a gente vai fazer esse teste aqui com vocês. Eu quero saber quem se voluntaria aí para me ajudar aqui nesse teste ao vivo. Ó, o Marcelo e o Ricardo que apareceram foram os que se candidataram. Então, vamos começar com o Marcelo, que foi o primeiro. Marcelo, liga aí seu microfone. Arrumar o cabelo aqui também? Arruma. Cara de juiz. Ih, vai Você ser não difícil. é estudante hoje. Vamos lá. Aliás, pessoal, a própria entrada de vocês no auditório, ela já faz diferença. Não é para chegar amiguinho do examinador achando que só começa a prova oral quando começou. Não, desde o momento que você pisou ali, já começou a sua prova oral. Então, não fica amiguinho de ninguém antes, não. Chega sério, vai presidir a audiência, bom dia, boa tarde, e chega e senta e tá tudo certo. Um detalhe, tá? Vocês
no edital tanto do TJ Goiás como do TJ São Paulo, isso é regulamentação do CNJ, vocês têm que levar um vade-mecum. Vocês podem ser arguídos, eu até participei de uma arguição, eu vi que o Rafael já está por aqui, do AEJU, e uma das perguntas que eu ia fazer era de um artigo, que eu queria que o candidato lesse o artigo, e eu ia fazer pergunta a partir daquele artigo. Só que ninguém levou o vade-mecum para arguição. Ninguém levou, eu não consegui fazer uma das perguntas que eu faria. Né? Por que a gente faz isso nas arguições? Para você não ficar tremendo ali na hora de abrir aquela enrolação para você achar aquela lei que o examinador perguntou, para você até ter naturalidade para achar rapidinho ali a lei do vade-mecum. Então, levem o vade-mecum, tá? Pode, Monique, mas nunca no TJ São Paulo eles perguntam, nunca no TJ Goiás, mas está no edital e é um regulamento do CNJ. Então, eu não arriscaria chegar sem o vade-mecum lá na prova. Monique. Tem bancas, né, que eles já deixam ali na frente o vade-mecum, mas eu não sei se isso acontece em todos os estados. Eu não pagaria para ver, eu levaria o meu. Deixa só, vocês me ouvem aí, pessoal? Eu te escuto bem, Rafael. Boa noite, Monique. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu só quero tentar contribuir aqui nessa parte sobre o vade-mecum. Assim, tendo o vade-mecum lá, vocês levando, eu só não... É muito comum o examinador pedir para você ler o artigo. Beleza, aí tudo tranquilo. Agora, não cometam, pelo menos na minha visão, quero ouvir a opinião de Monique, você ficar tentando responder, buscando lá no vade-mecum, tentando achar no vade-mecum a resposta, se você não sabe onde está, ficar folheando lá o vade-mecum, tá o vade-mecum aqui, tem uma tentação enorme de, a resposta está lá na lei, lá na hora do nervosismo, é melhor você ousar arriscar a ter que ir procurar lá no... Não sei qual é a opinião do Monique sobre isso. Não, o vade-mecum é só para essa única situação, se o examinador pedir para você ler o artigo. Porque, às vezes, ele te pergunta, né, uma questão que ele quer só começar a perguntar, não era aquilo que ele queria. Só que aí você fala que não sabe, então tá, abre o artigo tal do vade-mecum, é disso aqui que eu estou falando, agora eu vou perguntar. Então, o vade-mecum é só para se o examinador te pedir para abrir. Realmente, eu não... Igual esse exemplo que eu dei da lei do CAD, eu poderia falar, excelência, eu sei onde está, só um minuto para abrir o vade-mecum. Não é isso que eles querem a resposta pronta que está na sua cabeça. O vade-mecum é realmente o recurso se o examinador te pedir. Né? Eu compartilho aí com você integralmente, Rafael. Quer fazer você o teste, Rafael? Tem umas perguntas boas aqui para você. Estou destreinado, já faz tempo aí que eu não estou treinando, não. Vamos lá, então. Posso começar, Rafael, aqui uma brincadeira com os meninos, um testezinho? Eu posso contribuir no feedback aí depois, que o pessoal respondeu, posso dar um feedback aí. Marcelo, então vamos lá. Me fala quando você estiver preparado para começar. Estou preparado. Vamos lá. Boa tarde, excelência. Boa noite. Boa noite, candidato. Vamos começar bem. Aliás, antes disso, sempre tem umas boas-vindas. Eu até esqueci de dar essa dica. Quando você não é do Estado, principalmente, ou quando você já é de outra carreira, o examinador vai te fazer uma pergunta assim, você já é do Ministério Público? Você vem mesmo ser juiz? Ou então, você mora em São Paulo, você vai tomar posse aqui no Tribunal de Justiça de Goiás? Então, já pensem numa resposta muito boa, porque essa vai ser a primeira pergunta. Né? Já tem essa pergunta de introdução ali de aspectos gerais. Né? Eu participei desse simulado do TJ Acre e a gente perguntava sempre, vocês vêm mesmo aqui para o Acre? Você é de São Paulo, você vai tomar posse? E não pode ser aquela resposta que não convence, tá? Já tem que ser ali uma resposta convincente, já programem isso, se vocês são de outra carreira, né, e estão indo para a magistratura, se vocês são de outro estado e vão precisar mudar, já organiza aquela resposta bonita para impactar ali o examinador. Mas vamos lá, vou fazer as perguntinhas de conteúdo para a gente dar uma treinada aqui das questões. Senhor Marcelo, vamos começar com o direito do consumidor. Em uma ação de cobrança, ajuizada por uma instituição financeira, essa instituição alega que o consumidor contratou por telefone determinado empréstimo bancário. Citado, o consumidor nega essa contratação. Ele diz que não fez essa contratação. Nesse caso,
como o senhor distribuiria o ônus da prova sobre essa contratação? Excelência, o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal estabelece o consumidor como uma vulnerabilidade presumida. A vulnerabilidade pode ser técnica, pode ser informacional ou pode ser, inclusive, financeira. A hipossuficiência, que seria uma, de certa forma, uma incapacidade de produção de provas menor que o consumidor teria no juízo, seria no juízo. Neste caso, excelência, está caracterizada a menor capacidade do consumidor produzir provas frente à empresa. Dessa forma, o ônus da prova seria da empresa, afinal, ela teria o maior poder de produzir a prova, já que ela tem o dever de gravar a conversa telefônica para comprovar que o consumidor, de fato, contratou esse serviço financeiro, esse empréstimo, pelo que me recordo. Certo. O senhor falou de vulnerabilidade e eu queria, não sei se eu compreendi bem a sua resposta, eu queria entender melhor. O senhor está invertendo o ônus da prova para a instituição financeira fazer essa produção? Excelência, o Código de Processo Civil define que, em regra, o ônus da prova é de quem alega. No caso, pelo que me recordo do enunciado, quem adentrou com a ação foi o consumidor. Dessa feita, pela regra, seria o próprio consumidor. A instituição financeira que ajuizou essa ação. Que ajuizou a ação cobrando o consumidor. Dessa forma, não haveria necessidade de inversão do ônus da prova, porque, pela regra, já seria obrigação da instituição financeira produzir essa prova de que o consumidor celebrou esse contrato com ela. O senhor falou também de vulnerabilidade, me gerou uma outra dúvida aqui. Quais são os requisitos para essa inversão do ônus da prova? Os requisitos para a inversão do ônus da prova, previstos no CDC, primeiro é uma probabilidade do direito, isto é, tem que ser razoável a alegação do consumidor, e também que a parte seja hipossuficiente. No caso em concreto, há, no mínimo, hipossuficiência de produção de provas, já que a capacidade de produção de provas, no caso, é da empresa que teria a gravação da ligação. Pelos dados enunciados não são claros, mas pode também ter uma hipossuficiência jurídica, caso o consumidor não tenha conhecimentos jurídicos, e até a hipossuficiência informacional, ou até mesmo financeira. Em que momento que o senhor definiria essa distribuição do ônus da prova? O ônus da prova tem que ser definido até a decisão de saneamento, para ter a possibilidade que a inversão do ônus da prova, que a pessoa que tem a inversão do ônus da prova a seu desfavor, tem a possibilidade de se desincumbir desse ônus através da produção de provas. Certo. Fim da questão. Foi difícil responder, Marcelo? Não, a questão é bem simples, no caso. Foi tranquilo, né? Rafael, começa aí com o seu feedback. Rafael é especialista nisso, né? Eu não posso romper barreiras aqui. É você. Mas parabéns aí, Marcelo. Foi legal aí tua arguição. Vou dar aqui só algumas dicas muito, muito pontuais. Veja, a prova oral não tem uma fórmula única para todo mundo, tá? Não precisa você seguir o que Monique vai dizer, o que eu vou dizer. Eu vou te dar meu sentimento de como é que você poderia fazer um pouco melhor do que você fez, e aí você avalia se vale a pena ou não. Veja, de forma geral, as pessoas preferem todo mundo, tá? Não só o examinador, mas todo mundo prefere pessoas que respondam de forma dedutiva. Então, qualquer pessoa que te faz uma pergunta numa mesa de bar, num restaurante, qualquer situação, se te pergunta uma coisa e você não responde o que ela está perguntando, faz uma introdução e tal, isso, para o ouvinte, não dá um sentimento bom. O ouvinte fica muito, muito feliz, quando você simplesmente ataca, responde exatamente o que ele quer. Logo de cara, isso dá um impacto tão forte na tua arguição para o examinador, se você responde de cara. Eu estou dizendo que você tem que ser curto e grosso? Não, não é isso. Estou dizendo responda logo o coração da pergunta. E aquele mesmo conteúdo que você falou, que era um conteúdo de uma introdução, você vai apresentar, mas apresente no segundo momento
Pode continuar, amplie sua resposta, pode falar da doutrina, da jurisprudência, como é que está na lei, dá um exemplo, dá exceção, pode falar, não tem problema. Mas procure sempre acalmar seu examinador. Seu examinador não sabe se você vai responder bem ou mal. Quando você joga logo o que ele quer, ele fica tão feliz, tão feliz. E o clima da prova melhora muito, principalmente quando você souber. Sabe qual foi o melhor momento da tua prova? Foi mais no finalzinho, quando o Monique perguntou em que momento deve ocorrer a inversão. Aí você, de cara, até o saneamento, excelência, para poder... Cara, esse foi o melhor momento. Foi o melhor momento da prova por duas passagens. Primeiro, que você foi extremamente dedutivo, entregou logo o que ela queria, de cara, pá. Depois explicou. E segundo, porque nesse momento, do meio por fim, você não deu tanto intervalo para começar. Eu sei, essa questão do intervalo para começar, eu sei que é bastante polêmica, tá? Por isso que eu vou dar a minha opinião. Eu não gosto muito. Você pode até esperar alguma coisa, 1, 2 segundos. Mas a sensação que eu tenho é que vocês experimentem, treinem, pratiquem. Mas na minha experiência, eu fiz 3 provas orais. Esse silêncio não me ajudava em quase nada, só aumentava minha ansiedade. Se eu ia falar uma bobagem, eu ia falar do mesmo jeito. Eu passava 3 segundos, 4, pensando. Quando saía, quando abria a boca, falava a mesma coisa. Até porque você não fica nem pensando na resposta, fica pensando em mil uma coisa, e o que menos pensa é na resposta. Então, veja, meu sentimento, essa minha última dica, talvez não seja tão relevante, tá? A dica de ser mais dedutivo, entregar logo, explicar depois, é uma dica mais forte. Mas, ainda assim, eu prefiro que você não dê tanto intervalo de tempo para começar a responder. Sabe? Vai logo, cara, responde. Eu sei que a lógica por trás disso é, Rafael, eu penso, você pode até argumentar assim, Marcelo, comigo. Rafael, eu penso que se eu der um intervalo de tempo único, uniforme, para todas as perguntas, eu sabendo ou não, o examinador não vai saber em que momento eu sei e que eu não sei, porque vai ser uma coisa uniforme. Mas, sinceramente, eu não gosto muito disso. Eu prefiro que quando você saiba a resposta, dê um show, vá buscar seu 10 lá. E quando não sabe, cara, vai acontecer mesmo. Aí sim, talvez faça sentido você esperar um pouquinho mais para pensar. E aí, quando você não souber, só para concluir aqui, eu estou tomando muito tempo da Monique, só para quando, se a pergunta for difícil realmente, e você não souber, aí sim faz sentido você fazer uma introdução, demorar um pouquinho para chegar no coração da pergunta, mas a pergunta veio simples, cara, responde logo o que ele quer. Veio dura, faz a introdução. Veio simples, responde. Mesma coisa, questão de tempo. Veio simples, não consome esse tempo não, responde logo, não dá margem para o examinador achar mais ou menos, entendeu? Tem que ser espetacular. Para ser espetacular, na minha visão, não pode ter esse intervalo tão grande de tempo. Quer ser espetacular? Responde logo. Teve dificuldade? Vai se virando mesmo. Aí sim, para um pouco, faz a introdução, paciência. A prova não vai ser perfeita. Não vai ser perfeita lá na hora. Eu vou atender o celular aqui, Monique, toca aí. Pode deixar. Marcelo, isso que é bacana, né? Porque, assim, eu e o Rafael, a gente já viu muito candidato sendo arguído, e a gente teve a mesma impressão, que era aquilo que eu falava, né? De tentar ir direto. O seu conteúdo foi ótimo. Sua prova foi boa, mas realmente o melhor momento foi quando eu falei, em que momento? Você mal deixou eu terminar e já falou, até o saneamento, tem que ser feito isso. Então, realmente, essa objetividade, ela conquista o examinador. Rafael tocou num ponto que é essencial, o examinador não sabe se você sabe. Então, quando você já entrega aquela resposta, acalma o examinador, já te dá aquele pontinho e fica só vendo você florear. O clima da prova fica mais leve. Uma dica que eu dou para todos vocês, eu vi que o Pedro apareceu aqui também, tudo bem, Pedro? Uma dica que eu dou para vocês é pegar o que o examinador perguntou. O que eu perguntei para você? Eu dei um exemplo e falei, nesse caso, como o senhor distribuiria o ônus da prova? Essa é a pergunta. Então, para você não titubear muito como você vai começar, você já fala, eu distribuiria o ônus da prova imputando à instituição financeira a produção dessa prova, porque ela tem o dever de armazenar essas ligações. Além disso, o consumidor está numa situação mais enfraquecida, ele não tem condições de produzir essa prova, é uma prova negativa, como é que o consumidor poderia provar que ele não contratou o empréstimo por telefone? Ele está numa situação de extrema fragilidade, aí você desenvolve. Inclusive a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor garantem essa proteção ao consumidor, que tem presumidamente essa situação de vulnerabilidade, e aqui nem seria o caso de inverter o ônus da prova.
a instituição financeira, você poderia até falar, não pegaria mal, excelência, a instituição financeira é autora dessa ação? Sim, Marcelo, é. Inclusive, por ela ser autora, eu nem precisaria inverter o ônus da prova. Eu poderia até o saneamento simplesmente distribuir de forma ordinária esses ônus. Mas aí você já garantiu o ponto, já acalmou o examinador. Você poderia falar tudo o mais que você falou, que estava tudo certo, mas você poderia falar tudo o mais que você falou, invertendo um pouquinho essa ordem, para dar aquela acalmada no examinador. Realmente é melhor para os nossos ouvidos quando já responde. Um outro detalhezinho, como o Rafael falou, né, foi excelente. Aqui todos vocês, né, já estão no nível muito alto. A gente fala assim, é aquele ajuste final para ajudar mesmo aquele refinamento. Se eu pudesse te dar outra dica, eu vejo muito isso também na prova oral, nas arguições. Geralmente, quando o examinador te pergunta uma coisa, ele não quer te perguntar só uma coisa. Ele não vai perguntar só como você distribuiria o ônus e mudar para outra questão. Depois que ele te perguntar isso, ele já tem outras perguntas para fazer. Em cima daquele contexto, eu criei um caso concreto. Você acha que eu vou fazer uma pergunta do caso concreto? Eu já tenho o A, o B, o C, o D. Eu já tenho um monte de coisa para ir te perguntando. Então, o que é uma coisa que pega muito bem com o examinador? É você já antecipar o que ele vai te perguntar. Então, você respondeu primeiro objetivamente o que ele quer, já tangencia tudo que você sabe sobre aquilo. Eu distribuiria o ônus impondo à instituição financeira a produção dessa prova, o consumidor está nessa situação, eu preciso fazer isso até o saneamento, porque o STJ já disse que é uma regra de instrução, porque olha só as próximas perguntas que eu ia fazer para você. Primeiro, como distribuiria? Depois, quais os requisitos para fazer isso? Para distribuir ou para inverter o ônus da prova? E depois eu ia te perguntar, até que momento você tem que fazer isso? Quando você já antecipa, nossa, isso está muito bem com o examinador. Quando o examinador nem consegue te fazer outra pergunta, porque você já exauriu tudo, é bom demais. É o melhor dos cenários. Rafael voltou aqui, não sei nem se você ouviu o que eu falei, Rafael, eu dei esse feedback. Eu posso só reforçar uma coisa, Monique, que eu achei tão Pode, com importante que certeza. você falou, eu queria enfatizar bastante isso. O que é que diferencia o primeiro colocado lá do intermediário? Eu vou colocar aqui dois elementos. É a quantidade de fala e a pertinência do que está falando. Então, o candidato que antecipa as perguntas, entrega muito conteúdo, e conteúdo pertinente, nossa senhora, ele dispara muito na posição. E isso é um exercício que vocês têm que fazer o tempo inteiro. Eu respondi o que o examinador perguntou. Tem alguma coisa que é muito relevante, que está próximo a esse tema, que eu posso trazer antes mesmo dele me perguntar? Se tem, não guarda no bolso, cara. Traz, leva. Agora, o que não dá é para ficar falando coisas que não tem nada a ver. Não estou falando isso para enrolar, não é isso. Então, se você consegue ampliar a quantidade de fala sua com coisas extremamente pertinentes, que façam sentido, que muito provavelmente será perguntada pelo examinador, isso aumenta muito a tua nota, a tua percepção, porque isso é uma habilidade, não é tão fácil de desenvolver, não, tá? Porque são muitos elementos lá, o cara tá nervoso, tá pensando em mil uma coisa, cara, e a nossa mente também tem um mecanismo. Quando nós ouvimos a pergunta e nós sabemos a resposta, simplesmente a mente fica feliz e interrompe o processo de construção, de busca de novas informações, porque ela se satisfaz com aquela resposta, acertei, vou acertar. E no treino, e eu estou estimulando que vocês façam isso, que vocês não se conformem com isso. Vocês respondam e fiquem sempre com esse exercício, com essa intenção de ampliar, trazer mais coisas. Eu só vou passar de volta aqui para a Monique. Vocês podem perguntar ao examinador alguma coisa, tá? Principalmente para esclarecer. Agora, não faz pergunta retórica. Você entendeu a pergunta, aí você pergunta ao examinador só para ganhar tempo. Não faz isso, pelo amor de Deus, tá? Ficar perguntando lá ao examinador só para ganhar tempo, você vai irritando o examinador. Vossa Excelência, se Vossa Excelência está perguntando isso ou aquilo. Não, meu filho, estou falando dos dois. É instituto tal, é instituto A, é instituto B. Fala dos dois. Agora, é um caso concreto, você não entendeu realmente, não tem problema nenhum perguntar ao examinador, desde que a pergunta seja uma pergunta sincera. Se for pergunta só para ganhar tempo, não faça isso, não. Exato, perfeito, Rafael. Dá tempo de fazer mais um testezinho aqui, Rafael? Claro, quem manda aqui é você, rapaz. Oxe, Agora, vamos fazer um teste com o Ricardo. Pode ser, Ricardo? Alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vamos lá, então. Vamos lá, então.
Vamos falar um pouquinho de direito civil. O senhor está pronto? Posso começar a perguntar? Sim, excelência, pode começar. Tá certo, Ricardo. Bem, com o advento do Código Civil de 2002, o novo Código Civil, que já tem 20 anos, muito se falou na doutrina, inclusive na exposição de motivos do Código, sobre paradigmas e diretrizes do nosso, entre aspas, novo Código Civil. Esses paradigmas e diretrizes foram tão relevantes em relação ao código que o antecedeu, que até hoje nós falamos dele. Um desses paradigmas, dos 3 mencionados na exposição de motivos, é muito usado, muito mencionado quando tratamos do tema prescrição e decadência. O senhor saberia me dizer de que paradigma que eu estou falando? Excelência, os paradigmas que foram trazidos, principalmente pela influência da elaboração do Miguel Reale no novo Código, são da socialidade, da eticidade e da operalidade também do Código. No caso, com relação a esses novos paradigmas, especificamente com relação à prescrição e decadência, eu acredito que seja o paradigma da socialidade. Certo. Na realidade, Ricardo, a doutrina fala da operabilidade, o senhor foi no caminho da operabilidade, e nem era exatamente isso que eu ia perguntar, isso nem valeu o ponto, mas o que eu quero saber é, a doutrina fala muito da operabilidade para diferenciar prescrição e decadência, porque a doutrina diz que agora está muito fácil, no novo código, diferenciar a prescrição de decadência. Foi um dos objetivos do código, facilitar esse manejo da prescrição e da decadência. Eu gostaria que o senhor diferenciasse para mim esses institutos. A prescrição, ela consiste na perda do direito de exigir uma prestação em decorrência do transcurso de um determinado tempo. E a decadência, ela consiste na perda da faculdade de exercer um direito potestativo, de impor uma situação em desfavor da outra parte sem com que ela possa se contrapor a isso. Enquanto a prescrição já está relacionada ao exercício de direito subjetivo e a perda da possibilidade de exercer uma pretensão. Perfeito, esse é o conceito da doutrina, mas eu queria ir além. Eu queria saber como, na prática, saber, bater o olho e eu sei esse prazo de prescrição, esse prazo de decadência. Como que eu sei? Excelência, o código ele traz a possibilidade, nas hipóteses que os prazos decadenciais são previstos ali na lei, e com relação ao prazo decadencial, caso não haja previsão, entende-se que não se sujeita a nenhum dos prazos. Com relação especificamente a uma diferenciação de plano, eu não me recordo especificamente de uma diferenciação perceptível assim, só pelo contato direto com um determinado prazo. Vou dar um direcionamento aqui para o senhor onde eu estava querendo chegar. A doutrina costuma diferenciar a prescrição e a decadência e correlacioná-los com aquela classificação de ações declaratórias, condenatórias e constitutivas. O senhor consegue fazer esse link? Ações Sim. Condenatórias e constitutivas se sujeitam a que tipos de prazos? Sim, excelência. O prazo prescricional ele está correlacionado às ações tipicamente condenatórias, que consistem que são decorrência justamente de um exercício desse direito de buscar uma prestação, em que se busca a condenação de um réu e de se fazer valer um direito subjetivo. Já as ações, o prazo decadencial está correlacionado com as ações constitutivas, né, ou desconstitutivas, constitutivas negativas, no caso também, em que se pretende anular uma determinada situação, um determinado ato jurídico, enquanto que as ações declaratórias não se sujeitam nem à prescrição e à decadência. Perfeito, fim da questão. Ricardo, eu fiz essa pergunta mais elaborada e com mais desenvolvimento,
também por um objetivo. Às vezes eu faço umas perguntas meio grandes na arguição, com o objetivo de fazer você poder se recuperar durante a questão. Porque às vezes o candidato não sabe a primeira e se desestabiliza. Então, no final, você acabou respondendo o que eu queria. Então, você ia pontuar bem na questão. E eu gosto de fazer essas perguntas que tem um desenrolar, justamente para você ter esse tempo e essa maturidade de, poxa, já falei um não me recordo, e você foi muito bem nisso. Em nenhum momento você fez cara de coitadinho, porque, excelência, eu não me recordo, eu fui te dando a dica e você foi crescendo na questão. Então, por mais que você comece uma questão, uma disciplina, arrasado ali, não estou sabendo nada, o próximo que vai te examinar, a próxima pergunta que vai ser feita para você, vale tanto quanto aquela que você acabou de errar. Então, vocês precisam também ter essa maturidade, essa tranquilidade para se recuperar, e você foi o exemplo perfeito, porque você começou ali, se recuperou e respondeu no final. Eu não sabia, de fato, no começo, eu nunca tinha, não me recordo mesmo, nunca tinha feito essa associação da prescrição e da decadência com desses princípios aí do novo código, né, e me pegou desprevenido, aí eu lembrei deles, fui tentando escolher um, mas foi puro chute. Eu vou até aproveitar para fazer uma outra observação que eu esqueci de falar em relação ao Marcelo, mas é um ponto que os dois podem dar uma melhorada. Porque, assim, quando o examinador te perguntar, sempre você vai dar uma refletida ali, mas tem que ser muito rápido, como o Rafael falou, mas não dá para o examinador te perguntar e você ficar assim, olhando para o teto e... Deixa eu tentar lembrar. É olho no olho com o examinador. Até esqueci de falar isso para o Marcelo. O Marcelo começou desviando muito olhar, depois recuperou. Você pode responder o melhor que for, mas você tem que estar olho no olho com o examinador. Você está pensando através dele mesmo, você está atravessando o olhar do examinador, mas ele tem que achar que você está olhando para ele. Mira um ponto ali em cima da cabeça do examinador, né? Mas não fica olhando ali, ai, prescrição, decadência. Não, é ali olho no olho com o examinador. Aí você começou, quando eu falei, você ficou pensando dentro, assim, mas não tira o olho do examinador. Agora, em tempos de treinos online, é difícil. Eu fiz um esses dias, Rafael, que eu falei, fulano, olha para mim. Aí ele, eu tô olhando, professora. É porque a câmera, você tá aqui embaixo. Mas não tirem o olho do examinador. Esse contato, passa uma segurança. É bem bacana também. Deixa eu fazer uma ponderação aí. Ricardo, parabéns. Eu vou... Até quando vocês forem treinar com os colegas, pessoal, coloquem a webcam próximo da imagem, né, da tela, para poder não acontecer isso. Mas parabéns, Ricardo. Assim, parabéns. A pergunta não foi fácil, eu percebi que você teve dificuldade de conteúdo aí, mas você, dentro no contexto aí, tanto de conteúdo que você tinha e da tua apresentação, você foi bem. Eu vou contar algumas coisas aqui, porque a sua arguição trouxe vários tópicos aí para a gente debater. Eu queria pedir desculpa à Monique, que estou estendendo a aula dela bastante, mas eu já estou tranquila aqui. Então, vamos lá. Seguinte, o examinador lá, para além de você acertar ou errar, ele está avaliando muito, muito a sua reação, seu comportamento para como é que você vai sair de uma situação de dificuldade. Então, o que é que eu sugiro? Meu amigo, quando você for chutar uma pergunta, chuta com gosto. Mas chute, assim, achando que vai acertar. Porque, veja, aí você... Eu tenho na minha aula lá, eu tenho bastante minutos falando sobre o chute, né? Esse eu acredito, salvo engano, essas coisas, eu explico no detalhe, porque eu acho que você não deve colocar isso. Eu acredito, salvo engano, excelência e tal. Vai chutar, meu amigo, chuta de boca cheia, com fé. Porque o examinador não vai achar assim, sacanagem, esse cara tá querendo me enganar. Não, ele tem que pensar assim, poxa, ele, no fundo do coração dele, ele realmente acredita que aquela resposta está certa, mas está errada, mas tudo bem. Então, o examinador vai preferir que você erre com uma boa postura de juiz, decidindo tudo errado lá na audiência, mas mantendo a postura de juiz. E é preferível você acertar fraco, entendeu? Então, elimina isso. Não só... Isso é muito treino, tá, pessoal? Estou exigindo do Ricardo um nível, mas eu sei que não é fácil. Até a questão do olhar também. Tem que olhar para o examinador. E como é que... Eu tive uma dificuldade imensa nos meus treinos
logo na minha primeira prova oral, que minha orientadora, minha professora, exigia muito, foi a Isabel, eu não sei se Monique fez, a Isabel também, exigia muito, e eu tinha uma dificuldade imensa, mas depois, cara, era tanto treino, que você se acostuma. Até hoje eu tenho uma facilidade muito grande. Na verdade, minha preparação para a prova oral mudou muita coisa na minha vida, né? Eu me tornei professor porque eu sofri tanto na prova oral, era tão tímido, e a prova oral foi um divisor de águas ali. Eu perdi muita timidez nas minhas preparações para a prova oral. Mas eu quero voltar aqui, vamos voltar aqui. Então, o olhar, você melhora muito com muito treino. Então, por isso, vou reiterar o que o Monique falou quando eu entrei aqui na aula. Treinar é fundamental, é muito importante, porque vocês vão superando todas essas pequenas falhas aí. Então, o olhar, vai chutar, eu acredito, com mais segurança. Se você conseguir ampliar o discurso, veja, a pergunta veio difícil. Será que não tinha ali alguma coisa bem próxima, que seja pertinente, que fosse pertinente, que você conseguiria segurar um pouco mais o discurso? Então, discurso curto demais não é o ideal. Tudo bem que eu vou fazer a ressalva, porque a questão era realmente difícil, mas eu só estou devolvendo a pergunta. Se você conseguisse ampliar a quantidade de discurso, seria interessante. Outra coisa, fala de boca, melhora a dicção, mais segurança. Veja, quando terminou a missão, e você começou a bater um papo com o Monique, cara, a prova oral é uma conversa. Quanto mais próximo, quanto mais informal, não é que informal, mas quanto mais leve for o seu jeito de falar, a sua dicção, abrir mais a boca e, principalmente, entonação, musicalidade da fala. As ênfases, eu estou exagerando aqui, para tentar demonstrar como é diferente um discurso bem enfático, com muita entonação, no discurso mais padrão. Então, um pouco, não estou dizendo que você vai falar igual um discurso político, não é isso. Mas, eu quero ver alguma coisa que eu estava prestando muita atenção na fala de Monique, ela fala com muita musicalidade, com muita entonação. É agradável o jeito dela de falar. Sabe aquela baianidade, aquele jeitão de falar? Isso, ter um pouquinho de tempero na fala, ajuda na percepção do examinador. Então, deixa eu tentar recapitular aqui. Eu estou falando muito rápido, são muitas coisas. Tenta diminuir ou eliminar o eu acredito. Amplia o discurso, tente ampliar o discurso. Não sei se você vai conseguir, porque depende do contexto. Melhora a dicção, fala com a boca cheia. Melhora a entonação, o olhar. E vamos falar um pouquinho sobre... sim, teve uma passagem, isso aqui é bobagem, tá? O prazo prescricional, ele está diretamente... Ele aqui é desnecessário, pode eliminar. O prazo prescricional está... Esse duplo sujeito não precisa. E, beleza? Só isso. Mas um outro tópico é a questão do não me recordo, que é um tema muito polêmico. Deixa eu só vou tentar colocar minha posição aqui muito breve, depois eu explico isso no curso. Evite não me recordo, mas tem momentos que não tem problema colocar o não me recordo, tá bom? Não vamos demonizar o não me recordo. Tem momentos que a única resposta correta naquele momento é o não me recordo. Mas tem que ter muito cuidado, porque a mente nossa fica muito confortável em falar não me recordo. Então, se você não pode se acostumar, não foi o teu caso, tá? Quando você falou que não me recordo, eu só anotei para trazer para todos essa sugestão. Há momentos que o adequado é o não me recordo, mas deve ser evitado. Se você consegue ousar, prova oral tem que ter ousadia. Não dá para ficar jogando não me recordo o tempo inteiro. Você acha que vai com fé. Responde, porque mesmo que você erre, o examinador acaba, você iniciou a tua prova oral, cara, você está fazendo a prova oral, o não me recordo, não tem prova oral no não me recordo. Quando você ousa e erra, e o examinador começa a puxar, dar um exemplo, começa a te contestar, isso mesmo, doutor? Faz sentido isso? Opa, estou dialogando aqui com o examinador, estou fazendo a prova oral, estou sendo avaliado, e o não me recordo é muito decepcionante para o examinador, porque interrompe o diálogo que ele quer ter contigo. Às vezes, o examinador quer que você erre, ele está esperando você errar, para ele mostrar as tuas incoerências. A pergunta veio muito difícil, você acha, ele, era essa a resposta que eu estava esperando, mas não é essa a resposta correta, ele vai conversar contigo. Então, às vezes, é preferível você errar sim a jogar o não me recordo. Queria ouvir a tua opinião, Monique, sobre esses pontos aí que eu estou ponderando. Eu concordo demais, eu venho falando aqui desde o início que essa segurança, até quando você está seguro e fala um não me recordo, soa bem para o examinador. Se o não me recordo, ele cabe ali naquele momento, você responde com tanta segurança que não sabe, você não está enrolando ali o examinador, né? Sempre que você tiver um mínimo de coisa para falar, eu dei o exemplo aqui de direito econômico que caiu na minha prova, você fala, para pontuar alguma coisa.
Mas quando não souber, tem que ter maturidade também. Até o jeito que fala o não me recordo, eu acho que faz diferença. Até o jeito que fala. Porque vai ter pedido na audiência que vocês não vão saber. E aí você vai ficar ali... Espera aí que eu vou ali no gabinete, anote conclusão para decidir depois. Você vai ter que ter aquele jogo de cintura. E até para dizer eu não me recordo, que realmente é a última opção, igual quando eu perguntei do paradigma, em questão mais teórica, disposição de motivos, se você só falasse, não me recordo, excelência, como você tentou, eu falei, vou dar uma chance, vou falar que é o outro, vou deixar, já que ele tentou. Então, essa coragem de tentar responder e bater o papo com o examinador vai deixando também o examinador com essa vontade de te ajudar. Você está se esforçando, o examinador está vendo e ele quer te dar ali a mão. Agora, se você já fala, não me recordo, excelência, com aquele ponto final, não me recordo, excelência, assim, muda de disciplina, pelo amor de Deus, porque civil não é a minha praia. Aí o examinador fala, não, então peraí que eu tenho mais umas coisas para te perguntar. Aí que ele vai massacrar. Então tem que ter essa abertura aí com o examinador. Ô, Monique, essa questão do não me recordo é importante nós falarmos, porque tem alguns professores que se impedem, não pode falar de jeito nenhum. E o pobre coitado candidato, eu vejo, a gente assiste muita prova oral, porque aqui em Brasília tem muita prova oral, os concursos federais todos. E eu fico vendo lá os candidatos, quando tem situação que o cara não consegue, ele vai ter que jogar o não me recordo. E ele só falta chorar para dizer eu não me recordo, porque ele recebeu a orientação de que não pode de jeito nenhum, não me recordo. Ele, eu não me recordo. É uma coisa. Então, fala não me recordo, fala sem problema, não me recordo, excelência, como última opção sempre. Tem uma situação engraçada que aconteceu comigo, que eu falei para minha família, ninguém vai assistir a minha prova oral que eu vou ficar nervosa. Por favor, ninguém apareça lá. Eu não quero pensar que vocês estão lá. E meu marido falou, Monique, não, eu sei que você fica muito nervosa, eu não vou de jeito nenhum. Só que atrasou, porque como o candidato que me antecedeu reprovou, ficaram dando muita chance para ele e atrasou. Quando meu marido chegou para me buscar, estava ainda no auge da minha prova oral, Rafael, só que eu nem sabia, né? Só que ele me conta que quando ele chegou, já estava naquela reta final ali, só daquelas matérias complicadas, e ele falou que quando ele entrou, eu já falei não me recordo, excelência. Aí na segunda, próxima pergunta, não me recordo, excelência. Eu nem lembro de ter falado isso duas na sequência, mas ele jura que eu falei. Mas para mim foi tão natural falar aquilo, que quando eu saí, ele brincou, ele falou, o que você estava fazendo esses meses todos estudando, que não me recordo, não me recordo, não me recordo. Eu falei, não falei isso tudo de não me recordo, não. Ele, pior que falou, tô nervoso aqui. Eu falei, se eu falei, eu nem tô lembrando, para mim foi tão tranquilo falar, porque tem mesmo que ter essa naturalidade, eu não me recordo. Vocês estão vendo o depoimento da primeira colocada, tá vendo? Se a primeira colocada colocou não me recordo, meu amigo, não tem problema colocar não me recordo. O maridão deve ter pensado, eita, agora lascou. Tem que aguentar a Monique estudando de novo. Ele morre de rir com essa história, que já falei, eu não me recordo. Só que o amigo dele estava lá e falou, calma, ela está indo muito bem. Foi um lapso aqui, aí veio a outra, não me recordo. Ele, deixa eu sair, então, que eu acho que eu que tô pé frio. Mas, bem, pessoal, eu acho que de questão foi só para a gente fazer um teste, para vocês verem. O objetivo aqui não é, obviamente, expor ninguém ao erro, é ver que vocês têm que ter essa coragem. Gostei da atitude de quem foi abrindo a câmera. E o principal aqui é vocês constatarem que vocês têm muito a treinar. No meu primeiro treino de prova oral, a Isabel, Rafael, chegou para mim e falou assim, você não é juíza, você é a ré. Você está tão acanhada, com a cara tão horrorosa, assim, ela me colocava a gente no chão. Você hoje veio de ré. Na próximo encontro, você vem, pelo menos, assim, de estagiária, de analista. Hoje você foi ré. E, assim, é só para vocês terem essa noção que tem muito caminho pela frente. E 1 mês, 15 dias ali de treino, ela gravava, nem sei se você faz isso, Rafael, não é, Ju? Ela gravava os treinos. Vocês gravam os simulados, né? Isso. Ela gravava o seu treino e o último, e você falava, não era eu, não é o mesmo candidato. Então, eu fiz isso aqui, até umas perguntas, assim, para dar um pano para a manga, não quis entregar muito de bandeja, eu tinha várias perguntas mais fáceis para fazer, porque eu queria que vocês tivessem essa noção, que vocês vão ter uma evolução, assim, irreconhecível. Vocês não são hoje o candidato que vocês serão no dia da prova. Né? Vocês têm aí um percurso muito grande.
E isso é natural, eu falo sempre. A gente não tem hábito de ficar falando ali com autoridade, não podendo usar uma gíria. Eu já falo um pouco de gíria, e eu falava, meu Deus, eu vou soltar uma gíria ali com o examinador, estou enrolada. Então, assim, a gente não tem hábito de ficar falando, a não ser quem já dê aula, já tem alguma linguagem ali, ou já trabalhe muito direto com a autoridade, eu não tinha tanto. Então, vocês têm ali um percurso que vai transformar vocês em um outro candidato. E aí é por isso a importância da gente ter esse bate-papo com vocês a tempo de vocês tomarem, né, essas decisões, essas atitudes, marquem treino, façam tudo que vocês puderem para vocês conseguirem essa transformação que tem que ser em um curso intensivo ali até a data da prova para você conseguir se lapidar e chegar num nível, chegando lá, como eu falei desde o início, né, com cara de juiz. Eu sou o juiz, eu vim presidir essa audiência. Você tem que entrar e caminhar com essa aparência. Eu vim presidir a audiência. Vocês já estavam aqui me esperando? É essa sensação que vocês têm que passar para o examinador. Mas isso tem um treino, tem um caminho, né? Que eu espero que vocês percorram aí com todo o êxito, que Deus acompanhe vocês nessa trajetória, que vocês possam ter ótimos resultados. Eu nem sei se você esperava mais alguma coisa de mim, Rafael, mas eu já estou aqui em tom de despedida. Não, foi espetacular, pelo menos o momento aqui que eu assisti, e só queria te agradecer. Impressionante como sua forma de pensar converge muito com... Porque, veja, pessoal, na EJU, vocês vão passar por vários professores, e cada professor traz sua experiência, tá? Eu faço isso de forma deliberada, com alguns objetivos. Primeiro, para demonstrar que não tem um caminho único para ser aprovado na prova oral e que vocês não estão fazendo pré-vestibular. Vocês vão receber uma sucessão de orientações e cada um vai traçando o seu caminho. Hoje, nós convergimos muito, eu convivo muito com a Monique, o jeito, a percepção dela de prova, mas não necessariamente isso é o padrão. Então, e outros cursos também, que vocês vão fazer outros cursos, é natural isso, 2, 3 cursos, e cada um tem um jeito de apresentar. Eu fiz vários cursos também na minha época, segui muitas coisas, foram todos os cursos que eu fiz foram muito úteis para mim, e eu construí meu próprio caminho com o que fazia sentido. Falei, poxa, isso aqui faz sentido realmente, isso aqui não. E eu fui ajustando, então por isso é importante ter essa experiência. Mas eu queria te agradecer imensamente. Brigadão, eu acho que o pessoal aí gostou muito da tua participação, então muito obrigado. Eu vou bater um papo aqui com o pessoal, tirar dúvidas sobre o curso. Se você quiser ficar também, pode, mas também, eu acho que você está com um bebezinho também aí, né? Tá com a criançada. São 3 aqui. Eu vou te liberar aí. Eu queria te agradecer mais uma vez imensamente. Ficar aqui mais uns 10 minutinhos aqui com o pessoal, só para tirar alguma dúvida, falar um pouco do curso. Tá bom. Pessoal, eu me coloco à disposição também de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, peçam aí para o Rafael entrar em contato comigo. Estou aqui na torcida e à disposição para o que vocês precisarem. Da minha parte, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tenho... Acho que vocês veem, né? Brilho no olhar de falar disso, porque é bom demais ver as vidas se transformando pelo concurso público. Foi uma noite muito maravilhosa para mim estar aqui com vocês. E, Rafael, só tenho que te agradecer essas oportunidades que você me dá. São eu também, dias maravilhosos. Eu sempre saio daqui feliz. Você sabe, meu marido passou ali, aí ele fez assim no relógio e eu... Não, posso fazer mais uma pergunta, Rafael? Aí ele entrou. Porque é bom demais estar aqui com vocês. Então, é bom demais. Por mim, eu ficava e ficava. Diga ao maridão aí que eu pedi desculpa aí pelo ter extrapolado seu tempo aí, tá? Imagina, não, brincadeira. Que a meninada chegou aqui para dormir, eu tenho que dar o suporte. Valeu. Obrigadão, pessoal. Aproveitem aí o restinho. Vou sair. Obrigado. Até mais. Valeu, tchau. Fiquem com Deus. Pessoal, vou bater um papo aqui com vocês. Eu acabo me empolgando também. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é participar dessas arguições. Sempre é muito bacana ter esse sentimento de que a gente pode contribuir de alguma forma aí com a preparação de vocês. A gente fala bem rapidamente aqui sobre o nosso curso, sobre a EJU. A EJU é uma escola desde 2013 que só faz prova oral, tá? Então, durante esses 9 anos aí que nós temos de estrada, nós só fazemos cursos de prova oral. Acho que alguém está mandando aqui alguma pergunta no chat. O pessoal está agradecendo aí a participação da Monique. Nós temos um curso aberto, eu acho que todos estão no nosso grupo do WhatsApp. Nós mandamos a apresentação do curso do TJ Goiás e do TJ São Paulo. O curso nós fazemos no formato online e no formato presencial. Nos 2 cursos, nós reservamos a primeira etapa de videoaulas
sobre técnicas de oratória voltadas para a prova oral. Qual é a ideia, qual é o objetivo dessas videoaulas? É aproveitar ao máximo a segunda etapa do curso, que é muito treinamento prático. Vocês que vão falar muito. Pouquinho que nós vivenciamos aqui. Então, a primeira parte, tanto do curso online como do curso presencial, são videoaulas sobre orientações gerais de prova oral para que vocês reduzam a quantidade de perguntas que vocês fariam no momento da arguição prática, tá bom? No curso presencial, nós dividimos em pequenos grupos de 3, 4 alunos. Então, se tiver 12 alunos, 6, 15, 20, não faz diferença nenhuma, porque a atividade é toda concentrada em pequenos grupos. Normalmente, são 4 professores no sábado. Então, de 2 em 2 horas, o grupo passa por cada professor, tá bom? Muito simples isso, né? No sábado não, na verdade, para a magistratura, nós fazemos na sexta-feira, porque no sábado nós sorteamos o ponto, nós achamos muito importante ter essas 24 horas para que vocês consigam reproduzir da forma mais fiel possível o dia da prova. Então, sexta-feira, o dia cheio de treinos, primeira etapa, lá na videoaula, vocês assistiram a videoaula, chegaram no curso presencial na sexta-feira, dia cheio de treinos, pequenos grupos, vocês vão falar bastante, treinar bastante, 4 professores, no sábado, sorteio o ponto, no domingo, simulado, nos termos do edital, reproduzindo da forma mais fiel possível o dia da arguição. No curso online, videoaula e 4 treinos de 1 hora individualmente, tá? Então, no online, qual é a grande diferença do online para o presencial? A principal diferença é que no online nós não conseguimos reproduzir o simulado com a banca cheia, simulando o dia da prova, tá bom? E no presencial são 8 horas de treino com grupos de 3, 4 alunos. No online, individual, 4 treinos. Beleza? Os valores também são bem diferentes. No presencial é 2.500, no online 1.350. Ok? Eu coloquei uma apresentação no detalhe lá. Para o TJ de Goiás, nós já temos uma turma confirmada do dia 2 a 4 de setembro. Já está próximo agora, já. Daqui a umas 2 semanas, nós teremos uma turma aqui em Brasília, tá? TJ São Paulo, nós vamos conversar lá no grupo para definir uma data presencial. Pode ser aqui em Brasília e depende... Sim, Brasília é bem mais fácil fazer, porque nós somos aqui de Brasília. E dependendo da quantidade de interessados, nós faremos em São Paulo, tá bom? Temos a participação do Abner, TJ São Paulo, Edson, Priscila, são juízes de TJ São Paulo, tá bom? TJ Goiás, eu convidei o professor Gustavo Borges, está só faltando me confirmar, mas acho que vai dar tudo certo a participação do juiz Gustavo Borges. Beleza? Pessoal, para prestigiar vocês aqui... Professor? Oi. Licença. Claro. Boa noite. Boa noite, só confirmando, eu não sei porque na minha mente estava que era 11 de setembro, então vai ser no início mesmo, a de Goiás? Quem está falando aqui? Comigo? Priscila. Ô, Priscila, olha, a informação que a Marina me passou é de 2 a 4, mas vamos fazer o seguinte, para eu não dar uma informação equivocada... Não, talvez Marina, eu esteja equivocada mesmo. Ou se Daniel ou Marina estiver aqui, souber dessa informação com mais precisão, mas de qualquer forma eu confirmo contigo, daqui a 2 minutinhos, quando eu encerrar aqui o nosso bate-papo, eu jogo lá no grupo do TJ Goiás a data exata do curso presencial aqui em Brasília, tá bom? Para não ter erro nenhum, tá? Mas ou é 2 e 4 de setembro ou é a sua data aí, mas tem uma turma confirmada agora em setembro, a Marina me passou que era 2 a 4 de setembro, depois eu te confirmo aí, já que você fez essa ponderação, tá bom? Podemos ter uma segunda turma em Goiás? Podemos, sem problema nenhum, só nós sempre, a data do curso sempre é definida com vocês. Então, lá no grupo, pessoal, qual é a data melhor? Então, nós fazemos uma votação lá para que vocês definam a data do curso. Mesma coisa, TJ São Paulo, nós podemos fazer na data que vocês quiserem aqui em Brasília ou em São Paulo, dependendo da quantidade de interessados para fazer em São Paulo. Ok? Uma outra coisa, no curso online, pode começar na data que cada um quiser, porque como é tudo individualizado no curso online, pode começar agora, daqui a 15 dias, um mês, não tem problema nenhum, tá? A ideia desse bate-papo aqui é tentar ajudá-los na preparação que vocês já fazem. Olha, a coisa mais importante que vocês têm que fazer nessa fase é treinar, tá? Treinar bastante. Ou com curso, ou com os amigos, treine bastante. Isso é o principal fator que vai te conduzir a uma boa apresentação lá no dia. A ideia desse bate-papo aqui com a Monique é ótima, é uma pessoa espetacular, nossa professora já há bastante tempo, é facilitar aí a organização dos estudos. Qual é o perfil da EJU? Tá? Todos os nossos professores, isso aí é uma exigência nossa, são muito respeitosos com os alunos. Então, nenhum professor nosso
pode ou vai fazer, se fizer, não é a linha da EJUR, não vai fazer nenhuma brincadeira psicológica, nenhuma humilhação, não vai colocar nenhum aluno em situação vexatória. Ao contrário, nosso objetivo é que cada candidato, cada aluno que chegue na EJUR saia com uma confiança muito maior do que entrou, tá bom? Então, não significa que será fácil, não é isso, mas faremos no nível nem mais, nem menos do que o dia da prova. Faremos no exato nível equivalente ao dia da prova. E todo feedback que vocês receberão serão feedbacks respeitosos para que você tenha a segurança do que precisa melhorar para fazer uma boa prova. Ainda nessa ideia de contribuir aí com vocês, eu vou pedir a Marina para mandar para vocês, quem que pedir lá, ou quem se inscreveu, nós temos um livro, mais de 500 páginas, só de perguntas e respostas de prova oral, tá? Então, esse livro é muito bacana para que vocês treinem entre vocês. Eu vou pedir a Marina para mandar, vocês fizeram a inscrição lá, colocaram o telefone ou o e-mail, ela vai mandar para vocês aí um livrinho para vocês treinarem questões de prova oral, beleza? E uma segunda coisa, em prestígio aí, quem ficou até essa hora, vocês são guerreiros, né? Vocês são merecedores, porque sexta-noite, 9 da noite, estamos aqui, poderíamos estar bebendo, na farra, namorando, e estamos aqui estudando, batendo papo. Nós vamos oferecer 10% de desconto para quem fizer o nosso curso online ou presencial, tá? Nós vamos reservar 10 vagas no online e no presencial, a primeira turma que nós fecharmos, todo mundo que estava aqui hoje, 10% de desconto, beleza? Então, os 10 primeiros no online TJ Goiás, 10 primeiros no TJ São Paulo. Pela quantidade aqui de pessoas, vai essa quantidade aí de cupons que nós emitimos, 10 para TJ Goiás, 10 para São Paulo, vai dar direitinho para atender a vocês aqui que estavam na live. Beleza? Pessoal, eu queria agradecer assim, imensamente, vocês foram nota 10, desculpa até minha empolgação, falo rápido aí, porque eu gosto muito realmente desse tipo de atividade. Eu sou bastante disponível, então qualquer dúvida, joga lá no nosso grupo. Estou eu lá, o professor Daniel Mesquita, que compartilha comigo a coordenação do curso da EJUR de prova oral. Beleza? Vocês têm alguma dúvida aí sobre qualquer coisa? Para o TJ São Paulo, como fazemos? Eu vou jogar lá no grupo, vou fazer uma listinha de interessados, aí você só coloca lá o nome de interessados. Se vocês também, vejam, para São Paulo, eu preciso de uma quantidade, assim, pelo menos uns 12 interessados para fazer em São Paulo, porque nossos custos aumentam bastante aí para viabilizar o curso em São Paulo. Então, se vocês tiverem algum pessoal de São Paulo aí, coloca lá no grupo para aumentar a quantidade de interessados. Aqui em Brasília, não. Brasília, com 3, 4, eu falo que nossa sede aqui, o prédio, nem aluguel a gente paga, porque o prédio é próprio nosso, então aqui é muito fácil de fazer. Mas São Paulo já é mais complicado, porque tem um lugar espaço, tem passagem aérea, enfim, a logística é maior. Então, chamem aí os colegas que tenham interesse de fazer em São Paulo para viabilizar esse curso lá. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida aí? Marcelo e Ricardo, parabéns pela coragem aí, viu? Vocês foram ponta firme aí de... Obrigado, professor. Obrigado pelas dicas aí e pelos feedbacks. Valeu, eu agradeço também. Vou treinar. Valeu, pessoal. Bons estudos, estou à disposição, tá? Obrigado, pessoal. Boa noite. Uma cerveja agora, todo mundo está liberado de cerveja hoje, tá? Um abraço. Alô, tchau, tchau.